Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Novamente estou procurando a câmera que tá perdida aqui na escuridão do meu quarto. Não vou acender a luz. Mas vamos lá. O Einerd fez mais um vídeo falando sobre essa treta do Yasuo, que estavam cancelando muito ele. Fizeram vários vídeos de putz Einerd. Então eu vou assistir esse vídeo junto com vocês, vou reagir, vou comentar ele com vocês. Só que tem um problema, o vídeo tem 52 minutos e eu sou uma pessoa muito impaciente para assistir esse tipo de conteúdo, mesmo que eu esteja fazendo react. Então eu vou ter que estar fazendo alguma outra coisa enquanto eu assisto. Então eu vou estar aqui jogando um Donkey Kongzinho enquanto a gente vai comentando o vídeo, beleza? Se gostou, é muito importante deixar ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor e vou dar aquele play, colocar no máximo aqui e a gente vai comentar. Yasuo em Assassin's Creed Shadows acabou mexendo no Vespeiro Nerdola. Os Nerdolas vieram firme me picar nos comentários, no Twitter, vieram me picar em tudo que é lugar. E picar justo eu, pô. Quem diria, né? Mundo dá voltas. Picar, né? Acho que não é a melhor das analogias. Mas vocês entenderam. A pessoa ficou brava com tudo que eu falei. Foi isso, bravo. Estão dizendo que eu chamei todo mundo de racista, né? Que eu sou isentão, então mesmo. Lacrola, lixo humano, tudo que tem de ruim. Pensa uma coisa ruim, pensou? Pô, isso aí pensaram também. E de quebra, galera, muitos perfis e canais da Liga Nerdola reagiram ao meu vídeo. Caraca, vamos ver quantos vídeos tiveram aqui. E de quebra, galera, muitos perfis. Ai, meu Deus, é muito canal, cara. Nossa senhora. Muita gente fez vídeo sobre o Peter. Liga Nerdola, tá bom, né? Vou dar aquele play aqui, a gente vai ver o resto. E canais da Liga Nerdola reagiram ao meu vídeo. Aliás, Liga Nerdola, abraço pra galera, porque tem muita gente boa lá, eu sei que tem. Só que assim, no último vídeo eu não citei ninguém, eu não peguei print de ninguém. Mas nesse aqui eu vou. Vou botar os pings nos is, né? Então essa vai ser minha resposta final pra essa treta. Então, quero que vocês venham com o coração aberto pra ouvir o que eu tenho a dizer. Respira, né? Eu quero que você faça jus ao que você diz defender. O diálogo. Inestrantes, Peter aqui! Aliás, esse vídeo vai ser muito grande, então vou fazer o seguinte, eu vou sentar. Vou gravar esse vídeo sentado. 52 minutos de vídeo é pouca coisa mesmo não, cara. Tá bom? Tá legal, né? Então vou sentar, porque esse vídeo vai ser longo, eu sou acelerado, mas vou tentar falar com mais calma pra vocês realmente me ouvirem. Porque eu sei, às vezes eu fico muito acelerado. O cenário da Einerd é muito bonito, né, Clã? Então esse vídeo vai ser dividido em 3 principais tópicos. No primeiro tópico, eu vou falar com vocês o ponto do protagonista ter que ser japonês nativo. No segundo eu vou falar sobre as afirmações de racismo. E no terceiro a gente vai bater um martelo aqui se Assassin's Creed Shadows é lacração ou não. Vamos falar sobre Sweet Baby Inc., relacionamentos românticos, né, e tudo mais. Se você é um dos que tá aqui me xingando, já veio assistir o vídeo com pedra nas mãos pra me atacar sem estar disposto a ouvir, bom, o que eu posso fazer por você é lamentar, né? Porque você é um daqueles que diz que tá do lado do diálogo, só que o diálogo tem que ser só o que você quer ouvir. Dito isso, vamos pros tópicos. Protagonista japonês nativo. Bom, as respostas que eu mais recebi do vídeo do Yasuo em Assassin's Creed Shadows foram disparadas as respostas que diziam que não importava se fosse homem ou mulher, mas o protagonista tinha que ser nativo. E era isso que estava deixando todo mundo pistola. Como é que pode? O protagonista não é nativo, não é japonês? Inclusive vários que vieram falar isso vieram me xingando de tudo que é nome. Deixa eu dar uma lida nesse comentário que ele botou aqui. Mas enfim, ele diz o seguinte: a gente espera que o protagonista nativo do lugar, que vai ser um assassino e vai ser personagem 100% original criado do zero, porque é assim que a franquia sempre fez e ninguém nunca reclamou disso. Mas agora, quando finalmente chega a vez dos japoneses, eles metem um africano como protagonista principal. Esse comentário tá errado, né? Porque primeiro que ele não vai ser o protagonista principal em si, ainda não foi dito sobre isso. Ele vai ser um dos protagonistas que você vai poder jogar com. Assim como você cria personagem, quando você vai jogar MMO, ou jogo de RPG e coisas do tipo. Então não necessariamente, né? Mas o pessoal tá tomando essa coisa como se fosse isso, né? E lembrando que tem aquela mulher, eu acho que é isso que o Einerd vai falar. O protagonista vai ser um nativo do lugar, que vai ser um assassino e vai ser um personagem 100% original, criado do zero. Porque é assim que a franquia sempre fez e ninguém nunca reclamou disso. Mas agora, quando finalmente chega a vez dos japoneses, eles metem um africano como protagonista principal. Por algum motivo, galera, de verdade, que eu ainda não consegui entender, o pessoal tá falando como se o Yasuo fosse o protagonista e acabou. É um jogo no Japão feudal, com um protagonista negro africano, e é isso. Ponto final. Vocês conseguem me explicar por que a galera tá conscientemente ocultando o fato que a Naoi, uma ninja japonesa, é protagonista do jogo? Vocês por acaso perceberam que o jogo tem sim uma protagonista japonesa? Alguém se ligou nisso? Que tem uma japonesa ali, nativa?
A Naoi é quem vai ser assassina. Ela vai ser assassina. Ela que tá usando o traje dos assassinos. Ela é quem vai usar a lâmina, a Hidden Blade. Ela que é a assassina, galera. Se você assistir o trailer, você vai ver que o trailer parte total da perspectiva dela. Mostra a terra dela, sabe, os costumes dela. E a vila dela sendo atacada. O Yasuke tá ali mais como um vilão que quer se redimir. Tá no trailer. Provavelmente o Oda Nobunaga vai ser um templário, algo do tipo, né? E aí vou ir pela teoria de que foi o Yasuke que... Caraca, aí é muita viagem, hein? Porra, o Oda vai ser um templário japonês que é samurai, nossa. Mas faz muito sentido isso que o Energy tá falando, é contado na perspectiva dela, né, do Yasuke, né? Quem traiu ele. Então, assim, as brechas de informação, as brechas na história real do Yasuke, geram um cenário perfeito para Assassin's Creed desenvolver a própria lore deles no período Sengoku. E a gente vai ver tudo isso, né? Toda essa trama de vingança da Naoi a partir da perspectiva dela, sabe? Uma protagonista 100% ficcional, criada do zero, como estamos reclamando, né? Uma nativa da própria região que se torna uma assassina, assim como todos os outros protagonistas de Assassin's Creed. Todos, normal. Sério, pausa, me digam, qual o problema disso? Pergunta honesta, tem problema isso? Não é honesto, eu não sei. Eu quero entender de vocês. Tudo que a galera tá dizendo que quer, já foi mostrado que tem em Shadows. A Naoi tá bem na frente da capa do jogo. Ela tá na frente do Yasuke, vestida de assassina. Como que vocês não estão vendo isso? E quem tem problema de visão sou eu. Bom, eu tenho, né? Mas porra, a protagonista japonesa tá em destaque. Para muitos aqui, o problema principal, que eu não falei no meu vídeo, não era não ter um protagonista representante da cultura local? Não era esse o problema? Eu juro pra você que eu vi centenas de comentários falando que era errado um negro africano ser protagonista de um jogo no Japão, e nenhum desses comentários citava Naoi. Nenhum. O único. O único que eu vi usar esse argumento de citar Naoi foi esse aqui. Vamos lá. Putz, senti falta de um protagonista japonês fora Naoi. Traduzindo esse comentário sensacional, achei incrível esse comentário. Vamos lá, traduzindo. Senti falta de um protagonista japonês fora o protagonista japonês. Foi isso, cara. Cara, na boa, me ajuda a te ajudar. Tá vendo que quando alguém escreve esse argumento de vocês, aí cita a protagonista do jogo, o que vocês estão falando perde o sentido, fica loucura total? Então qual o problema? Pergunto pra vocês. O problema seria, tipo, que não dá pra transformar a personagem feminina em homem, tipo, no Assassin's Creed Valhalla? É isso. Porque até onde eu sei, pô, o Nerdola Raiz sempre curtiu o personagem feminino em games, né? Tomb Raider, Nier Automata, Aloy de Horizon Zero Dawn, Samus Aran de Metroid. Os nerdolas adoraram Stellar Blade, que saiu agora há pouco tempo. A baioneta. Eu sei. Então qual o problema? Eu imagino que não tem problema nenhum nisso aí. Eu acho que não tem, né? E aliás, historicamente, tinham japoneses guerreiros nessa época. Tinha um monte de japoneses samurai que ia lá pra campo de batalha e tudo. Esse conceito é comum pros japoneses. E a gente vê muito isso em animes, né? Com mulheres shinobis, kunoishis, muito mangá com protagonista feminina. Aliás, tem mangá popular que até o Oda Nobunaga é mulher. Enfim, não tem nenhum problema. Caraca, que mangá é esse? Uma sólida protagonista nativa. Ah, Peter, mas eu queria que ela fosse um homem. Aí, meu amigo, você já tá deixando... Se bem que tem mangá que as garotas elas viram navios e tanques de guerra, então eu não vou falar nada, não. Deixando claro que a tua preocupação não é como em ter um protagonista nativo. O problema é outro, né? E como ninguém apontou esse problema, vamos focar nas questões principais, beleza? Ah, Peter, mas imagina se fosse um jogo no Brasil e ao invés de colocarem um protagonista brasileiro, botaram lá um mexicano, um esquimó, um russo, um chinês. Eu vi vários comentários desse tipo. Só queria comentar que, assim, eu concordo com esse xingamento que as pessoas fazem, porque é uma coisa que me frustra também. Teve vários jogos que aconteceram no Brasil ao longo da história. Por exemplo, vários personagens de jogos de luta que foram no Brasil, que na verdade não são brasileiros de verdade. Jogos da SNK que tem vários personagens brasileiros que na verdade são argentinos ou colombianos, que tem coisas que, tipo, muito tryhard o nome. Você sente que não é um nome brasileiro, sabe? Que é um nome tipo em espanhol ou portunhol, umas paradas assim. E é meio frustrante mesmo quando você vê a gente sendo representado dessa forma. E os japoneses eles sempre representaram o Brasil dessa maneira. Aí tem várias pessoas colocando, né, animes que são representados de forma tosca. Tipo, o brasileiro é um macaco correndo, sabe? Jogando bola, sabe? Eu não tô nem de meme. Tem anime que representa o Brasil dessa maneira. Mas não quer dizer que seja todos, né? Tem lugares que representam bem o Brasil. Eu acho que uma das coisas mais toscas de representação foi quando o Call of Duty Modern Warfare 2 aconteceu aqui no Brasil e você via claramente que os personagens, eles não conseguiam falar português. Tipo, o cara de falar este luco não é seguro. O cara falava assim, sabe? Então parece que eles não tinham dubladores
pessoas pra falar. Sim, tinha gente que falava normal, mas era um bagulho estranho, sabe? Eu entendo um pouco dessa estranheza, mas eu acho que não é essa bem a estranheza que a gente tá vendo vir ao caso, visto que essa discussão não é sobre uma representação errônea, até porque a gente ainda não viu essa representação. As pessoas estão levando em consideração que vai ser assim. Eu super apoio você criticar caso você ache que tá errado esse tipo de representação. Eu não acho que você esteja errado de dizer que você não gostou da representação de alguma coisa, mesmo que você não seja japonês. Eu acho que você tem que ter a liberdade de poder expressar o que você acha em relação a alguma coisa que você sente que tá errada, entendeu? Só que ao mesmo tempo, tipo, pô, o negócio nem saiu ainda, as pessoas só estão levando em consideração, tipo, coisas que estão sendo ditas no Twitter. Então eu acho que ainda tá muito cedo pra gente se posicionar dessa maneira. Aí, vamos lá. Se fosse um personagem da nossa história que não fosse um personagem da nossa história, tudo bem. Só que, nesse caso do Yasuke, ele é um personagem que faz parte da história japonesa, que já foi representado em diversos games. No vídeo que eu fiz mais cedo, eu mostrei o Samurai Warriors, eu botei o Sekiro, e tem muitos outros jogos, animes e outras coisas mais que representam o Yasuke também. Então é só mais um jogo que vai representar ele. Aí a galera fala, não, mas veja bem, é a Ubisoft não é japonesa, então ela não pode fazer. Não sei, sinceramente, se é esse realmente o ponto que as pessoas querem trazer. Mas soa estranha essa discussão, você sabe o que eu quero dizer, né? Vários, você provavelmente já tá preparado pra escrever um comentário desse aí. Alguns me xingando mesmo. Eu preferi separar esse aqui que tá mais educadinho. Só que, galera, esse argumento que vocês estão vendo é o que a gente chama de falsa equivalência. Deixa eu ver esse termo, falsa equivalência? Pois é, existe. Uma comparação equivalente, correta, né? Um exemplo equivalente, correto, seria ter um protagonista brasileiro, tem que ter um brasileiro, e mais um outro protagonista estrangeiro que fizesse parte de um momento importante da história do Brasil e que fosse reconhecido mundialmente, fosse um mito. Imagina que acontece um Assassin's Creed no Rio Grande do Sul, onde você joga com uma mulher, pode ser até mesmo uma mulher catarinense, sabe? Ou do Rio Grande do Sul mesmo. E um desses personagens que você vai jogar com é o Giuseppe Garibaldi. E aí, você reclamaria disso? Entendeu? Talvez você fale, não, mas veja bem, o Giuseppe Garibaldi é muito mais importante para a história brasileira do que o Yasuke é importante, por exemplo, para a história lá do Japão feudal, né? Tudo bem, mas aí é aquela questão que eu sempre gosto de trazer aqui. O que a gente pode definir como importante para a história? Eu não vi ninguém definir isso ainda. Por que o Yasuke é irrelevante para a história? Por que ele seria irrelevante? Porque ele não conseguiu salvar a vida do Nobunaga, mas ele estava lá naquele momento. O Nobunaga é extremamente relevante, entendeu? Então, sei lá, mano, o cara era um dos guerreiros de elite dele, sabe? Bom, de qualquer maneira, eu não sei realmente o que a gente pode usar para definir o que é importante ou não. É importante a sua opinião? É o que define o que é relevante não na história japonesa? Bom, vou dar o play aqui. Quase como um personagem folclórico que aparece em diversas adaptações mostrando o Brasil. Aí sim, essa tua analogia estaria correta. Beleza? Percebe? Que aí não existe falsa simetria. Esse esquimó aí do teu exemplo, ele fez parte da cultura da história do Brasil e nesse teu jogo hipotético ainda vai ter um outro protagonista brasileiro raiz? Ok, aí eu não acharia nada demais. Eu não teria problema nenhum com isso. Eu adoraria ver como é que esse personagem da etnia estrangeira que pertence à história do Brasil daria suporte para a narrativa do personagem brasileiro. Simples assim. Percebe? E a mesma coisa vale pra quem tá falando, imagina se fosse na África e botasse lá um branco loiro. Vamos lá, mais uma vez, eu sei que tá difícil pra vocês, eu sei que vai ter muita gente dando uma cacetada de exemplos iguais a esses aqui. E são todos iguais, todos os argumentos são iguais. Mas vamos tentar não fazer uma comparação desonesta, vamos? Vamos parar com a falsa simetria, como eu falei? Vamos de novo melhorar a tua simetria, né, o teu exemplo. Vamos colocar aí que teria sim um protagonista principal nativo africano, que seria o assassino, assim como a Naoya é em Shadows. Já o outro protagonista seria um personagem de outra etnia, mas que fosse conhecido e fizesse parte exclusivamente da história da África. E beleza, pode ser até um vídeo. Nem falando sobre a história da África, falando sobre o Resident Evil, né? Eu sou muito velho, infelizmente, agora eu tô me sentindo mal. Mas quando saiu Resident Evil, foi o 5, né? Foi na África. O jogo foi muito criticado por racismo. E é mais ou menos a mesma coisa, se você for para pensar, porque é um jogo onde você vai para outro lugar com um estrangeiro e você tem uma personagem de suporte ali africana e tal, mas você tá matando um monte de negro e coisa do tipo no jogo, né? E muita gente criticou isso na época, mas o jogo não foi cancelado. Na minha opinião, Resident Evil 5 é o pior Resident Evil por diversos motivos, não por causa desse. Na verdade, agora eu tô em dúvida entre o 5 ou o 6. Bom, foi uma época meio obscura pra série Resident Evil, essa época daí. Muitos jogos ruins sendo lançados. Mas, bom, de qualquer maneira, o Resident Evil 5 foi um jogo muito criticado naquela época. Se ele fosse feito hoje, provavelmente daria uma treta muito maior, as pessoas iriam criticar muito mais o game. Mas é justamente sobre isso, entendeu? As pessoas que veem o mimimi nisso são as pessoas que estão fazendo mimimi
mimimi com o Yasuke agora. E eu acho assim, se as pessoas são contra o mimimi, elas não devem fazer mimimi do outro lado, entendeu? Eu não acho que faça sentido esse tipo de coisa. E como eu disse no meu vídeo mais cedo hoje, se você não gosta, não engaja financeiramente com isso. Eu acabei comprando o Resident Evil 5, eu tenho ele original. Eu acho que foi um dos maiores arrependimentos que eu fiz de compra na minha vida, porque o jogo realmente é muito ruim. Mas é a vida, né? De olhos azuis. Não importa. Só importa que ele tem sim que fazer parte exclusiva da história africana. Se você conseguir um exemplo equivalente como esse, ok, show. Você usa. Só não seja desonesto. Falsa simetria é desonestidade argumentativa e é isca que manipula a massa, porque é super atrativo, né? Parece um argumento definitivo, mas não é. Ao contrário, só depois encontra quem faz. O que eu acho curioso desse exemplo, inclusive, é que tem uma infinidade de jogos e filmes que botam lá um branco protagonista em momento histórico na África. Call of Duty Black Ops 2, porra, você é um branco no meio de uma guerra civil angolana e sempre foi de boa. Inclusive a família do Jonas Savimbi ficou indignada como ele foi retratado no jogo. Só que além da família dele, ninguém se indignou com isso. Nenhum nerdola ligou pra isso, pelo contrário. Todo mundo sempre fala que o Black Ops 2 é o melhor Call of Duty da história. E é isso que os nerdolas sempre defenderam, sempre. Sempre defenderam que o jogo é fictício e que esse tipo de coisa não importa desde que o jogo seja legal de ser jogado. Não é pra isso que o jogo serve? Pra ser jogado? Não foi exatamente isso que vocês falaram quando a galera mais militante questionou Resident Evil 5? Os nerdolas da época falando que era liberdade artística, que era liberdade criativa. Dois protagonistas brancos chegando na África, pô, descendo a bala num quintilhão de... A Shiva não era negra? Pra mim ela sempre foi negra, claro. Isso aí é ok, né? É liberdade criativa. Mas adaptar um personagem histórico do Japão é ultrajante, né? Vocês percebem como a indignação com o Yasuke está sendo seletiva e infundada? Por que os nerdolas nunca ligaram pra esse tipo de coisa quando acontecia na África? Eu acho até que isso é uma outra questão até. A seletividade na hora da gente decidir o que diz respeito à cultura e o que é liberdade criativa e mimimi. Mas talvez os nerdolas tenham mudado de uns anos pra cá, né? Pode ser. Eu acho que agora a gente liga pro desrespeito com a África, agora a gente liga pra representatividade angolana, porque, de novo, antes o nerdola tava cagando pra isso. Apesar de eu achar um pouco difícil, já que não tem samurai descolado e Bushido em Angola pra eles ganharem fanboys. Todo mundo é racista? Isso aqui foi a segunda coisa que eu mais vi a galera falar depois do primeiro vídeo do Enerd sobre Assassin's Creed Shadows, né? Eu vi dezenas de comentários dizendo que eu chamei todos os nerdolas de racistas. Que eu sou um M, eu não vou falar, né? Que eu fui um lixo completo, chamei todo o povo asiático de racista. Nisso você vê que a galera tem um problema seríssimo de interpretação textual. Ah, Pedro, se só você entendeu desse jeito, todo mundo entendeu diferente, é todo mundo que tá errado, né? Primeiro que não é todo mundo que entendeu diferente não, ok? Mauri entendeu exatamente o que eu disse lá. E segundo porque o telefone sem fio... Eu, particularmente, não vi problema na fala do Enerd. Eu não senti que ele chamou a galera de racista. Ele falou que a galera estava se aliando a um pensamento errado, nesse sentido, que muitas vezes vem de pessoas racistas também, entendeu? E não necessariamente isso te torna um racista, só faz, tipo, você tá seguindo uma narrativa que é uma narrativa torta, entendeu? E ele falou também sobre o pessoal da Ásia e tal, né, que não gosta de ver personagem de outra etnia e aparecendo ali, coisa do tipo. Eu achei que tem um problema mesmo nisso, eu vi algumas pessoas comentando sobre, porque assim, obviamente nem todo japonês, o chinês, o asiático é racista, mas ele generalizou o público todo. Geralmente esse problema dos negros acontece mais na China do que em outras regiões, entendeu? E ele generalizou isso ao ponto de falar como se todo o povo asiático fosse igual, pensasse da mesma maneira. Mas se você pega, por exemplo, 3 países, China, Japão e Coreia, são 3 culturas completamente diferentes, com 3 interpretações completamente diferentes de mundo. E aí você poderia ir para outros lugares, como Vietnã, Tailândia, Filipinas, e você vai ter outras interpretações diferentes, entendeu? E outros pensamentos políticos também, que são hegemônicos por lá. Então esse pensamento dele foi muito mal colocado, eu acho. Mas, tipo, eu particularmente não interpretei da maneira que os caras falaram, porque teve gente falando, por exemplo, que tava com medo de sair na rua porque o Enerd chamou ele de racista. Não foi isso que aconteceu na minha visão, entendeu? Acho que a galera tryharda um pouco nesses argumentos, na verdade. Rola solto nessa hora dentro da própria bolha. Porque um precisa se ancorar no argumento do outro. Mas enfim, vamos falar dos nerdolas. Vamos ver se foi isso mesmo que eu falei. Vamos recapitular essa história aí. Eu entendo que talvez você sinta que está lutando contra o movimento, que você sinta que está lutando contra a lacração, mas na verdade você está se deixando levar pela emoção, está tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem está se dando conta que você está se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real, uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar.
Eu tô vendo muito papo sobre nerdola e tal. O que seria o nerdola? O nerdola é uma pessoa que gosta de jogos de videogame e coisas mais de direita? É mais ou menos isso? Ou a galera vai falar que o nerdola não é de direita, porque o nerdola não é político? Eu não sei, mas eu tô vendo esse comentário e isso é uma coisa que me deixa um pouco irritado, né? Por que que eu fico irritado com isso? Porque eu acho que, assim, se você, por exemplo, costuma fazer conteúdo falando sobre um viés político, criticando a galera da esquerda, coisa do tipo, você tem claramente o viés de direita, ou você é mesmo se considera ANCAP, coisa do tipo, o seu pensamento político já tá definido, entendeu? E eu acho que falar, o Einerd ele usa muito isso, inclusive, porque o Einerd ele gosta de falar que ele só tem as visões dele, que não necessariamente ele seria de direita ou de esquerda, que o conteúdo dele fosse representado por direita ou de esquerda, né? Mas é aquilo, tipo, no caso dele especificamente, ele não precisa representar alguma coisa, ele tem o viés político dele, você vê claramente, mas isso não muda o fato, né, dele ter como posso dizer pra você, que ele não tem a necessidade de se posicionar, entendeu? Mas ele se posiciona às vezes, né? E eu vejo muitas pessoas cancelando o Ei Nerd por causa disso. E eu acho isso um grande erro. Eu acho que o Ei Nerd, ele não deve ser criticado por ele ter um pensamento de esquerda ou de direita. Eu acho que ninguém deveria ser criticado por causa disso. Eu acho que faz parte das pessoas terem pensamentos diferentes, até porque no final cada um vai ter uma interpretação diferente daquilo que a gente está assistindo. E, inclusive, muitas vezes, né, os autores, eles fazem as coisas de forma diferente justamente pra gente ter essas interpretações diferentes. E é isso que traz essa diversidade, faz ser divertido assistir esses conteúdos, entendeu? Então eu gosto de assistir o Ei Nerd, eu concordo com muitos dos pensamentos dele, eu concordo com muitas das posições políticas dele também, entendeu? E eu sinto que ele expressa muito isso, como o David Jones também expressa, né, de certa forma. Mas é a mesma situação do Ei Nerd. Não necessariamente o David Jones ele deveria ser cancelado por ele ter um pensamento, sei lá, liberal, de direita ou qualquer outra coisa, sabe? Vamos lembrar que nem todo pensamento político pode ser resumido a lacração e, sei lá, fascismo, que é o que geralmente os extremos eles tentam colocar. Por exemplo, você tem dentro da esquerda o pessoal que é progressista, o pessoal que é social-democrata, você tem o pessoal que é comunista, você tem o pessoal que é socialista, que por mais que você não veja diferença, são coisas que as pessoas tratam de forma diferente, entendeu? E dentro da direita você tem os ANCAP, os liberais, os neoliberais, você tem, tipo, a galera que tem social-democrata que é mais focado pra direita também. Então tem muita gente aí, entendeu, com pensamento diferente. E eu acho que é errado a gente pegar e ficar colocando isso. E parece que as pessoas têm medo de se posicionar, ou de falar que ela faz parte de algum dos viés, entendeu? Parece que suja as perspectivas. Então a pessoa pega e começa a falar isso. Então agora eu tô sentindo que estão usando essa palavra nerdola pra definir justamente os nerds, né, que tem um pensamento mais focado à direita, coisa do tipo, ou a galera que tá de saco cheio de ver, por exemplo, várias empresas colocando ideologia dentro dos jogos, mas não só ideologia, mas a ideologia que não é a ideologia deles, entendeu? E eu acho que essa seria uma discussão importante para falar sobre esse tema especificamente, porque quando eu vejo a galera reclamar de lacração, eu não sinto que a galera, tipo, quer um jogo isento de política, eu sinto que a galera quer um jogo que represente o seu próprio viés político lá dentro, e isso é uma coisa que eu não acho legal. Eu não acho certo você trocar 6 por meia dúzia. Então eu acho que, tá bom, se eu não gosto de um jogo político, então eu não vou consumir esse jogo por causa disso, entendeu? Mas se eu tô vendo, por exemplo, um jogo de direita ou de esquerda e eu tô me sentindo incomodado com isso, eu não vou reclamar querendo que os caras peguem e façam o contrário, entendeu? Que eles façam esse jogo só com uma versão de direita dele ou de sei lá, de centro, alguma coisa do tipo. Mas o Assassin's Creed agora virou lacrador, coisa do tipo. Sinceramente, eu sinto que a Ubisoft sempre foi uma empresa mais colocando coisas à esquerda, se você for ver. Eu joguei todos os Far Crys e é uma série de jogos que eu gosto bastante. E, cara, mano, é terrível ali. É muita coisa pesada que eles botam ali de ideologia dentro do jogo, entendeu? E Assassin's Creed também sempre teve. Acho que depois do Assassin's Creed Unity, a gente começou a ter muitas questões de ideologia dentro do jogo também, entendeu? Então isso é uma coisa que você tem até uma distorção, e isso é uma coisa que entra nos problemas que eu tenho com Electronic Arts, porque o Battlefield 5, eles colocaram um monte de coisa lá que não condiz com a realidade, e isso foi uma crítica que a galera fez na época. Eles colocaram várias mulheres lá lutando na guerra, né? E você pode jogar com homem ou com mulher, tanto faz, beleza, não vejo um problema nisso, mas é estranho porque, tipo assim,
você tem os russos, por exemplo, colocando, né, mulheres para lutar no campo de batalha, coisa do tipo, respeitando as mulheres nesse sentido. Você vê várias coisas dos soviéticos nesse sentido. Tinha um grupo de mulheres que, inclusive, eram as damas da noite, alguma coisa, não, as bruxas da noite, eu acho que esse era o nome que elas tinham. E esse grupo de mulheres é um grupo que lutou lá na Segunda Guerra Mundial e tal, né? E, pô, os caras vêm e botam lá, sei lá, inglesas, né, ou americanas, sendo que, tipo, os Estados Unidos sempre foi muito fechado e preconceituoso, os aliados sempre foram, assim como os nazistas também sempre foram, entendeu? Então você, tipo, tenta distorcer um pouco a realidade nesse sentido, saca? Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, uma bagaça que eu sempre jogo jogos, eu leio livros, eu assisto coisas, eu gosto de estudar, saber, tipo, o que levou as pessoas a fazerem tudo aquilo e tal, então é uma coisa que eu sempre estudei bastante, e ver o jogo distorcendo as coisas assim é frustrante. Eu entendo as pessoas que estão reclamando do Yasuke por causa disso, entendeu? Mas é aquilo, tipo, e a Battlefield é o único jogo de tiro da Segunda Guerra Mundial que existe? Não, tinha o Call of Duty. O Call of Duty World War 2 é muito bom, inclusive. Aí você tem o Ghost of Tsushima, que é basicamente o que as pessoas querem. Inclusive, pensando no marketing 4.0, o que os caras estão fazendo agora com o Ghost of Tsushima? Estão lá fazendo propaganda dele. Por quê? Porque eles sabem que vai ter muito jogador que tá frustrado com essa situação da Ubisoft e vai lá pegar e jogar o Ghost of Tsushima, porque ele seria o jogo definitivo. Inclusive, eu acho que isso desanima um pouco em relação ao Assassin's Creed, pra falar a verdade, porque, mano, o Assassin's Creed tá vindo tarde, já teve o Ghost of Tsushima, e o Ghost of Tsushima é praticamente o Assassin's Creed no Japão feudal, e, pô, o jogo é tão interessante porque eles tentaram replicar até mesmo, tipo, o dialeto falado na época, né? Porque a língua evolui, né? E obviamente o japonês há 500 anos atrás é diferente do japonês atual. E o japonês falado naquela região, os caras foram estudar isso pra poder pegar e colocar de uma forma mais verossímil possível, mano. Você consegue ver isso no jogo. E isso é simplesmente absurdo. Por mais que o jogo seja dublado em português, você possa simplesmente cagar pra essa parte toda, sabe? Mas é muito bonito o jogo, bem legal. Mesmo assim, o Ghost of Tsushima também é um jogo que, sei lá, mano, eu acho que chegou numa hora tarde. Porque assim, eu acho que esse tipo de gameplay tá cansado, né? Assassin's Creed cansou muito esse tipo de jogo. E aí, pra mim, foi um jogo que foi bem cansado, Ghost of Tsushima, nesse sentido. Não tô dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário. Se você não jogou os outros milhares de Assassin's Creed, provavelmente você não deve ter sentido isso que eu senti. Mas se você jogou, então você deve saber o que eu tô querendo dizer, né? De qualquer maneira, eu sempre foco nisso, mano. Se você não gosta de algo, não engaja financeiramente. E vai ter outras opções pra você, entendeu? Ah, mas eu sou de direita, daqui eu odeio ver coisas de esquerda em jogos. Tem vários jogos que não tem viés. Ah, jogos AAA estão todos com negócio woke deck, beleza, mas você vê que os AAA estão num declínio gigantesco e a maior parte dos jogos que fazem sucesso hoje são jogos de duplo A, será que a gente poderia chamar? Os jogos indie, e tipo, você tem o Helldivers como sendo um jogo maravilhoso nesse aspecto, que fez muito sucesso e outras coisas mais, entendeu? Então, eu acho meio complicado. É como eu disse, o que soa dessa galera não é que eles querem, por exemplo, que o Assassin's Creed ele respeite, né? É que respeitar, nesse caso, seria colocar o viés dele, a forma que ele pensa no jogo, e cercear a forma que o outro pensa. Isso, na minha opinião, não é nem um pouco diversidade, nem nada. Isso não é respeitar a opinião do outro, é forçar que o outro pense que nem você. Mas, enfim, vou continuar aqui com o Nerd. Da tua crítica, porque você fez essa crítica agora, porque você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que está expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os Lacroix dizem que vocês são. Em alguns casos, galera, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu sei que o problema não é a interpretação. Lacroix é o gamer de esquerda, né? Como eu não validei a opinião do cara, né? Como eu não cumpri a pauta, daí ele vai lá e distorce tudo que eu falei intencionalmente. Se vitimiza dizendo que eu chamei ele de racista pra tentar me vilanizar. Pra criar em mim um vilão. Aí já vem o combo, né? Porra, o Peter é isentão, é vendido, é lacrola, é um bosta. Todo mundo que discorda dele, ele diz que é racista. Eu nunca fiz isso. E disse o cara justamente que diz que todo mundo que discorda dele é lacrola lixo. Percebe aí? Esse é o problema quando você não tá se importando em chegar a uma verdade, a um senso comum. A única coisa que você quer é que a sua narrativa ideológica prevaleça a todo custo. Você quer porque quer que isso aconteça. Então você não procura contra-argumentar, mostrar onde o seu oponente errou. Você procura uma possível falha, mesmo que ela não exista, para invalidar todo o debate, todo, não importa mais o que o cara fale. Se eu fosse o tal do isentão que vocês falam, né, pô, eu podia só ficar quieto. Vocês falam como se eu precisasse alisar a galera de esquerda ou a galera da direita pra ganhar alguma coisa com isso. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu fosse isentão, eu continuaria só falando de Naruto, negócios e tocando meus projetos que eu diria cair na minha conta de qualquer jeito. Igual como tá caindo agora. O fato de vocês acharem que eu preciso alisar alguém pra ganhar alguma coisa
só expõe a ignorância de vocês. E eu não tô falando isso pra atacar a hipótese Alisa meu pelo. alguma, não é isso. Isso aqui não é pessoal, eu só tô falando o que é fato. Achar que eu passo pano, né, que eu paguei pedágio, só mostra quando vocês se afundaram num poço e não enxergam o lado de fora. Tudo é conspiração pra gente assim. Ah, Pix do Soros caiu. O Pix do Soros caiu. Cara, isso pra mim é igualzinho o cara que fala que a Terra é plana. Se eu não concordo com algo do Nerdola, o Pix do Soros caiu. Imagina isso. Eu falo o que eu acredito. E o que acontece é que quando você se esforça pra não ser enviesado, você tem uma coisinha chamada opinião própria. E uma outra coisinha chamada senso crítico. É por isso que volta e meia eu vou discordar de você, ou talvez concordar com você. Ter opinião própria, ao invés de seguir pauta e movimento ideológico, gera situações como essa. Se você tá do lado, que deveria ser do lado, pró-diálogo, mas não aguenta ouvir uma opinião contrária à tua, que já quer xingar ou quer descredibilizar, ele já mostra que você age igual ao lado ideológico, que você critica, que você luta contra. Se você não argumenta, se você não apresenta fatos, só vem pra xingar, esse vídeo nem vai funcionar pra você, não tem jeito. Porque você já foi consumido, nada que eu falar vai funcionar. Você não quer diálogo nenhum. Apesar de ir lá nos twitters da vida, encher o peito e comentar, lacrolas não querem dialogar. Pois é, você também não. Inclusive, eu tive que botar o trecho do vídeo aqui pra mostrar como que vocês estão só mentindo mesmo. Inclusive, falando sobre isso, teve gente que fez comentários sobre mim, fizeram muitas postagens aí falando sobre mim, coisas do tipo, e essas pessoas, eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso. As pessoas não queriam conversar comigo, queriam me xingar, falar que eu sou um merda, que eu sou um desgraçado, que eu tenho que morrer, falaram que a minha voz é voz ruim. Inclusive, cara, olha, 99% das críticas que eu recebo na internet, minha voz é ruim e eu sou gordo, só. É só isso que eu recebo. A maior parte. Quer me xingar, a pessoa vai falar, ah, esse cara é muito gordo, esse cara tá morrendo do coração, vai morrer amanhã, ou esse cara tem uma voz de viado e coisas do tipo. Eu ouço muito isso, inclusive sempre alguém falando alguma coisa sobre minha voz é fina, não sei o que e tal. Eu já tive muitos problemas com isso, já fiquei muito inseguro em relação à minha voz. Hoje em dia eu cago pra isso, entendeu? Mas mesmo assim, é algo que eu tô há mais de 17 anos na internet e nesses 17 anos é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo tipo de crítica, é sempre o mesmo tipo de posicionamento. Pra te invalidar, eles te atacam ou eles distorcem o que você falou. Eu deixo claro no vídeo que a motivação dos nerdolas não era por causa de racismo, e sim por causa da guerra cultural. Eu ainda fiz questão de separar os nerdolas dos racistas e dei um conselho pros nerdolas, porque sim, vocês estão aproveitando a massa, o movimento e se associando com os racistas nessa situação. Mas não proposital, essa associação acontece. Quando eu disse que eu tinha resposta definitiva lá no início daquele vídeo lá, não foi pra ser arrogante de jeito nenhum. Foi porque eu vim sim a testar um fato que vocês estão ignorando. Racismo existe. Eu entendo sim que os xingamentos, essas coisas, essas acusações de istas, né, foram usados levianamente pelos lacrosse por tanto tempo que, pô, linguisticamente faz parecer que os istas perderam peso. Banalizaram todos os istas, né? Mas parem de cometer o erro de agir como se não existissem racistas. Vocês estão agindo como se racismo não existisse. Esse é um dos grandes problemas dos nerdolas hoje em dia. Boa parte dos nerdolas agem como... E é interessante, né? Porque, como ele disse... os lacrolas pegaram e utilizaram esses termos ao ponto de te tirar completamente o peso deles. Ao mesmo tempo, os caras da direita fazem a mesma coisa hoje, entendeu? Então, eu acho que vocês não deveriam fazer exatamente as mesmas coisas que foram feitas no passado, as mesmas coisas que vocês criticaram tanto, ou que criou o movimento que vocês têm, sabe? Mas, assim, visto de fora, como alguém que não alguém que não está associado a nenhum dos dois movimentos, eu posso dizer para vocês que eu sinto que vocês fazem exatamente a mesma coisa, entendeu? Que é exatamente o mesmo tipo de coisa. Que se você mudasse ali um pontinho especificamente, ali, por exemplo, se fosse um personagem, se fosse o contrário, né? Se fosse um personagem branco na África, que nem o Resident Evil, seria exatamente a mesma discussão, os mesmos argumentos, só que a diferença seria, tipo, o lado que você tá, entendeu? E eu não sei se fica fácil para você pegar e conseguir perceber isso, sabe? Mas eu sinto que a maior parte das pessoas que tá de fora tá sentindo que essa discussão é simplesmente inócula, uma discussão que ninguém entende como que essa discussão chegou a esse ponto, entendeu? Você tá pegando muita view, tá ganhando muito like, tá tendo muitas pessoas compartilhando você e concordando com você, e beleza, é a pessoa da sua bolha, mas se você for ver a imensa maioria de pessoas que não se identifica, como eu, por exemplo, tá tendo essa visão, sabe? De que você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Inclusive a gente fica até triste, né? Porque a gente pensa, pô, passamos aí por uma época onde esses caras dominaram toda a mídia. Agora a gente tá tendo o movimento contrário, que é exatamente a mesma coisa, sabe? E aí aquilo é sobre turno, né? Sobre quem é que vai estar com poder no momento. Como se a palavra racismo fosse única e exclusivamente uma ofensa infundada, uma arma ideológica dos lacrolas, sendo que o racismo existe. Porra, vocês acham que o racismo foi abolido na Lei Áurea? É isso? Racismo não só existe, como continua forte,
principalmente na internet. Aliás, eu arrisco até dizer que nos últimos anos o racismo mais cresceu do que diminuiu. Ao menos é a sensação que eu tenho na internet, ok? Aí eu pergunto pra você, tá? E eu quero realmente uma resposta 100% honesta sua. 100% honesta. O que você acha que os racistas da internet estão fazendo agora, durante essa treta do Yasuke? Porque você sabe que sim, que existem racistas por aí que usam a internet. Fala sério, você sabe. Você quer saber o que esses racistas da internet estão fazendo agora, durante essa treta do Yasuke? Basta você entrar em grupos, fóruns ou no próprio Twitter, que você acha inúmeros comentários e posts racistas. Inúmeros, vários, e racistas mesmo. Escrachados, negócio nojento de verdade. E detalhe que eles nem precisam de um grande evento pra fazer coisas desse tipo. Se você falar no 4chan, diariamente os caras estão sendo racistas. Algumas vezes disfarçando isso em meme. Mas ainda assim passa o dia inteiro, todo dia falando mal de negros e fazendo meme de odiar negros. Meme, né? Meme pode, né? Acho engraçadinho, não é isso? Inclusive eles fazem movimentos organizados. Ano passado teve um movimento pra flodar a internet com arte racista feita por IA. E eles estão fazendo, galera, exatamente isso agora com o Yasuke. Inclusive, várias dessas imagens, narrativas, posts e argumentos que os nerdolas estão usando pra reduzir completamente a figura do Yasuke à figura de um negro rico. Deixa eu ver essa postagem aqui. E eles estão fazendo, galera, exatamente isso agora com o Yasuke. Inclusive, várias dessas imagens, narrativas, posts e argumentos. Essa postagem foi o Lion que pegou de um cara da gringa, né? Foi o Lion que fez essa postagem. Seja escravo, com o único trabalho é carregar espaço dos outros homens, já se tivessem como samurai como uma piada, rola uma briga, se rende imediatamente ao inimigo, seja escravizado novamente, 300 anos depois, lendário samurai negro. Argumentos que os nerdolas estão usando para reduzir completamente a figura do Yasuke à figura de um negro rico. E essa é a postagem original, exatamente a mesma coisa. De um escravo, de uma piada dos japoneses, são posts tirados linha por linha de galera da gringa. E a galera... Olha aí, ó, aqui a postagem no 4chan. Inclusive, clã, essa postagem é fake, né? Tipo, a postagem não, né? Esse argumento é fake, né? Muita gente vai falar, ah, não, mas é real. Tipo, cara, pega e vai fazer um embasamento histórico. Ou lê mesmo a Wikipédia, porque assim, se você for ler a Wikipédia... Tem gente que tá distorcendo a Wikipédia, mas não tá nesse nível de você ler isso, entendeu? Por exemplo, o Yasuke, ele já era um homem livre quando ele chegou no Japão. Ele não carregava as armas da galera, ele era considerado... E mesmo que ele carregasse as armas, né, ele seria considerado um japonês... ele seria considerado um samurai, né? Só que o Yasuke, ele era um guarda-costas, mano. E aí depois vestiram ele de samurai. Esse é um ponto importante também de falar. O Yasuke, ele nunca foi vestido como samurai. Ele vestia outro tipo de armadura, outro tipo de roupa. Então ele não tinha uma armadura de fato. Ele usava outro tipo de roupa porque eu acho que não tinha como fazer armadura pra ele na época, porque ele era muito grande. O japonês tinha 1,50 m e o cara tinha 1,80 m, 1,90 m, entendeu? Se render, ele não se rendeu. Ele nunca se rendeu. Tanto que ele cortou a cabeça do Hamaru Mori, né? Seja escravizado novamente. Não, ele não foi escravizado novamente. Ele voltou a morar com os caras lá que eram os jesuítas e ele era guarda-costas desses jesuítas. 300 anos depois, o lendário samurai japonês. Que é a grande discussão também, né? Tipo, ele era um guerreiro, ele era um bushi. Será que isso era o suficiente para chamar ele de samurai japonês? Não sei, porque não existia tipo uma carteirinha para dizer que você era samurai e ele provavelmente era um mercenário do Oda. Ele não era considerado... ele era um seguidor do Oda, mas ele era pago para estar lá, entendeu? Ele era um guarda-costas. O Oda pegou o Yasuke para pegar e colocar ele como guarda-costas do filho dele, né? Bom, dá play aqui. Da gringa tirou da onde? Adivinha? Do 4chan. Olha aí, tá aqui pra vocês verem. A cópia da cópia da cópia do 4chan até chegar no Brasil. Eu vi muita gente falando que eu taquei um espantalho no outro vídeo. Tipo, a gente vai realmente fazer isso agora, né? A gente vai realmente fingir que a internet inteira não ficou dias discutindo sobre Yasuke, se é curado historicamente ou não, se ele era um samurai, ou se ele era um escravo que os japoneses vestiam de samurai como piada. Pô, galera, que vacilo vocês irem por esse caminho. Isso tá errado. Vocês sabem que isso rolou. Para, né? Geral falou muito sobre a curacidade histórica, não batia em espantalho nenhum. Foram dias nessa discussão com a galera dando sangue pra querer de todas as formas provar que o Yasuke era um bosta, um M, um escravo que só era ridicularizado. Eu vi vários posts desses, tá aí pra vocês. É pra fingir que eu ataquei o espantalho e esse evento não aconteceu? Eu ataquei o espantalho? É isso que a gente vai fazer? Eu vou ter que pegar print, todo mundo que ficou falando disso por desafio, só se eu prova pra vocês? Eu acho uma desonestidade muito grande, porque todo mundo viu esse evento acontecendo na internet. Mas quando eu dei uma resposta pra isso, vocês vêm com, espantalho, o argumento não era esse. Para, pô. O argumento era esse também, ok? Né? Não é? É verdade. E, cara, de verdade, eu acho que o pé na jaca da coisa toda tá bem aí. Essa confusão que foi gerada é tão gigante, tão desproporcional, sabe, com a natureza da situação, que realmente assusta, cara. E os nerdolas, eles podem achar que esse movimento gigante tá dando força pro movimento anti-lacração. E é por isso que eles estão nessa.
mas na verdade se expõe uma hipocrisia muito grande dos nerdolas. Foi exatamente isso que eu falei sobre os nerdolas no outro vídeo, exatamente. Mas os nerdolas vieram com um papo de que eu insinuei que eles eram racistas. Você que vestiu essa carapuça sozinha, porque eu não insinuei nada disso. Eu ainda especifiquei a motivação dos nerdolas e expus a hipocrisia da situação, que é justamente o que está manchando a imagem dos nerdolas nessa treta aí. E eu falo isso justamente porque me considero nerdola. Mas não nerdola que concorda 100% de tudo que todos os nerdolas têm que concordar. Tipo, é um consenso. Parece que a gente ensinou um termo, né? Desculpa, eu não sou esse cara. Sempre desconfiei do Peter desde que ele gostou de Prey. Eu vejo isso, cara. Volta e meia eu vejo isso. Eu sempre desconfiei, não dá pra acreditar num cara desse, cara. Que loucura é essa, cara? Porra, pois é, né? Eu gostei de Prey. Se liga nisso, de eu sempre desconfiei. É como se eu fosse um espião infiltrado no movimento ultra secreto. Percebe como isso soa como bolha? Não soa. É porque é bolha. É bolha, cara. Você acha que eu sou o único nerdola que gostou de Prey? Eu acho que não, hein? Vocês estão presos na bolha de vocês e vocês não estão vendo como vocês estão sendo vistos fora dessa bolha. Vocês não sabem isso. É por isso que eu quero que vocês ouçam a lógica argumentativa de vocês e me digam o que isso parece. Vamos lá. Ninguém discorda do direito dos japoneses de se manifestarem, né? Eles têm esse direito de falarem o que eles acham sobre a representação da história deles no jogo. Só que você não é japonês. Você mora em Xique-Xique, em Carapinaíba da Serra, mas você tá pé da vida com a honra e com Por que o pessoal fica falando chique-chique, cara? A minha avó era de chique-chique na Bahia. a representatividade dos japoneses do outro lado do mundo e dedicando teu tempo, dias a fio pra falar que o samurai negro do jogo era um escravo ferrado que era feito de piada. 2, você tá falando de acurácia histórica e relevância histórica, porra, de um jogo completamente fictício, que muda o papel histórico de várias figuras históricas, mistura tudo com tecnologia, os templários, assassinos, papa vilão, final boss, né? Mas, de repente, um samurai negro é algo mais irrealista e mais digno de repúdio do que todos os absurdos fictícios e distorções históricas que já aconteceram em toda a franquia. 3, você tá dizendo que no Assassin's Creed do Japão não tem protagonista japonês, quando na verdade tem. A Naoi é a protagonista nativa. Então esse argumento deixa claro que o problema não é a ausência de um protagonista nativo, e sim a presença do Yasuke. Ausência, presença. 4, pra você, no mesmo tempo que o Yasuke é um desrespeito colossal com a cultura japonesa e com os samurais, nunca teve problemas ocidentais brancos como, por exemplo, em Nayo, né, como em Wolverine Imortal, como em Último Samurai, como na série Shogun, né, que saiu agora há pouco tempo, foi super aclamado. Os brancos estrangeiros, né, sendo protagonistas no Japão feudal, no contexto dos samurais, nunca foram nem dignos de questão. 5, a gente chegou num ponto, galera, em que os nerdolas é que estão reclamando de lugar de fala, representatividade, apropriação Puta, mano. My tough exactly. cultural. Isso não era coisa de lacrola? Coisa que os nerdolas sempre falaram que era mimimi? E por que isso é ofensivo quando é a cultura japonesa? Deixa eu dar um beijo na boca dele. Meu Deus. Mas não é ofensivo quando um branco protagoniza na África? Por que só a cultura japonesa desperta essa revolta popular? Isso não é parcial? Vocês não acham que é parcial isso? Por que a gente não tá questionando aqui filmes como, por exemplo, Diamante de Sangue, Fuga de Pretória, Perseguição Hostil, Lágrimas de Sol e mais infinitos outros filmes aí, jogos de herói também brancos na África? Então o que eu falei naquele vídeo, e tô repetindo agora, é que essa treta totalmente desproporcional e em massa pra cima do Yasuke, né? Que não tá vindo de japonês, afinal a gente, porra, nem tem tanto contato com a comunidade asiática, até porque eles usam outros apps lá deles, né? No dia a dia da internet a gente tá vendo essa confusão acontecendo na comunidade americana, na comunidade brasileira, na comunidade ocidental mesmo. Eu não tô vendo japonês bravo, eu tô vendo brasileiro médio bravo. Toda essa treta, né, todos os argumentos que estão usando, só estão expondo... Falar sobre isso. Ah, mas tá todo mundo lá comentando no canal do Ubisoft Japão. Cara, pelo amor de Deus, não usa esse argumento. O japonês não usa tanto o YouTube, o japonês não usa tanto esses aplicativos. Por exemplo, o chinês também não tem acesso a esses aplicativos. É completamente diferente. Você vai ver os vídeos do Ubisoft Japão, é 1000 visualizações, 2000 visualizações. De repente tem um que ter 370 mil visualizações. Você vai ver os comentários, é tudo em japonês, mas você traduz aí, tipo, eu sou turco e eu não gosto disso daí que vocês estão fazendo, sabe? Cara, pra você não dizer que eu tô mentindo, mano. Só pra você não dizer que eu tô mentindo. Vamos lá. Japão, Ubisoft Japão. Olha só, esse é o site não, o canal japonês da Ubisoft. 7.000 visualizações, 17.000 visualizações. Pegou boas views, mas 6.800 visualizações. Então, não é um negócio que é popular por lá. Os jogos do Assassin's Creed não são tão populares no Japão. Entendeu? O japonês não usa isso. Aí você vai ver os comentários, ó. Uber não sei o que, ó, falando só um monte de coisa, aí beleza, só reclamando, a galera, tipo, você vê que é uns
uns bagulhos assim, sabe? Usuário não sei o que, usuário não sei o que, usuário não sei o que. Sei lá, mano, sinceramente. Eu acho que se o pessoal fosse japonês de verdade, não seria usuário, outras coisas mais assim, sabe? E eu tenho certeza que, olha lá, greetings from Poland. Tipo, salve aí, galera, aqui da Polônia, né? Porra, tá vendo? É tipo esse tipo de comentário. Você vai ver, você vai encontrar vários, assim. Ou comentários de fakes, né? Ah, mas o japonês tá criando conta lá pra pegar e fazer esse tipo de crítica, Dark. Você que tá viajando aí, entendeu? Sei lá, mano, sinceramente. Aí você acredita no que você quiser. Eu, particularmente, não acho que essa galera que tá reclamando por lá é a galera do Japão. Eu acho que o japonês tá cagando pra isso, sendo bem sincero. A hipocrisia de não reclamarem com essa mesma intensidade, com esse mesmo tom em várias outras situações. Se você usar lógica, se você tirar a emoção dessa jogada, você vai ver que não tem motivo suficiente para justificar nem 1% desse surto, dessa raiva coletiva aí. Agora você soma tudo isso que eu falei com o fato de que todos os racistas da internet estão embarcando nessa onda com tudo. Eles estão puxando esse bonde. Vocês acham que não tem racista agora se passando de nerdola e se blindando no efeito manada no meio de vocês? Claro que tem. Tudo bem que nerdola não tá nessa por ser racista, eu sei disso. Ele tá sim por convicção de que isso tudo é lacração. Não, e falando sobre isso, mano, tem várias pessoas que não jogam videogame que estão falando sobre isso. Várias pessoas que não jogam Assassin's Creed, que não sabem o que é Assassin's Creed, que estão falando sobre isso. Tipo, criador de conteúdo que não é conhecido por fazer jogo, sabe? E essas pessoas estão embarcando e falando e sendo cotadas e passados adiante, tipo, caraca, mano, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe? E eu vou falar especificamente só sobre lacração no tópico desse vídeo. Só que o grande X da questão aqui é que os nerdolas se deixaram levar pelo número de dislikes, pelo movimento nas redes sociais, como se isso fosse dar força pro movimento anti-lacração. E na minha opinião, o que tá acontecendo é o exato oposto. Vocês entrarem nesse bolo agora, só justifica tudo que os lacrosos falam dos nerdolas, tudo. Vocês veem uma ratoeira, vocês acham que é uma bandeja de queijo. Eu tô alertando vocês que isso tá descredibilizando os nerdolas, cara. Vocês estão caindo no mesmo bolo que os racistas. E vocês estão se colocando nessa posição. Mas enfim, o que eu falei, vou falar melhor sobre isso no tópico lacração. Agora falando sobre outra coisa que comentaram. Eu em nenhum momento disse que todo o povo asiático é racista. Nenhum momento eu disse isso. De novo, eu vou ter que desenhar pra não distorcer o que eu tô falando. O que eu disse foi, literalmente, que, abre aspas, o japonês médio, o asiático médio, o gamer médio não são os maiores fãs de negros. Foi isso que eu falei com essas palavras. É uma forma de dizer que se você pegar um asiático aleatório, um gamer aleatório, tem uma chance considerável dele não ser fã de negros, né? Não se sentir representado por eles, não ser fã de negros em filmes ou games. Alguém discorda disso? A gente está vivendo no mesmo mundo. Você discorda disso? Não vai encontrar gente assim? Óbvio que a maior parte dos asiáticos e gamers não são racistas ou preconceituosos num sentido maldoso. Mas uma parte deles, uma boa parte deles, também não é fã ou se sente representado por negros. Por motivos diferentes, obviamente. Na Ásia é mais uma questão cultural. Negros não são comuns. E as sociedades orientais costumam ser mais fechadas, né? Eles não se misturam muito. Uma parte deles não se aproxima muito de estrangeiros no geral. Alguns asiáticos realmente não gostam até das características físicas dos estrangeiros no geral. Até porque eles têm o próprio padrão de belezas dele lá no Oriente, né? Tipo, você vai na China, Coreia do Sul, Japão, cara, lá tem um padrão de beleza diferente do resto do mundo. Lá, quanto mais branca a pele, mais bonita a pessoa é. Na visão deles é assim. Eles chegam até a usar produtos para embranquecer a pele. Quanto mais finos os traços, mais bonitos eles são, na visão deles. É o oposto dos traços africanos, de novo, na visão deles, né? E a gente sabe que em alguns casos rola um preconceito, sim. Pô, mudam de lugar quando tem um estrangeiro perto de transporte público lá e coisa desse tipo, entende? O cara lá tá sentado no metrô, o cara vai, senta, o estrangeiro senta, o cara vai e se levanta. Quem assistiu os animes das antigas, anime, porra, lá, os animes dos anos 90, início dos anos 2000 ali, tem negro sendo retratado como macaco. Ou no mínimo com aquelas características exageradas, bem estereotipadas, puxando pro ridículo. Quem acompanha o lançamento do cinema sabe que vários dos posters daqui do Ocidente, quando vai lá pra Ásia, principalmente na China, ok? Eles cortam personagens negros. Ou não usam os posters que eles aparecem na frente, no centro. Em alguns casos, até como de Pantera Negra, a maioria dos posters divulgados, o ator fica 100% coberto com uniforme. Isso aconteceu no Japão mesmo, inclusive. É um marketing totalmente diferente do marketing do Ocidente. As versões de posters que vão pra lá são diferentes justamente porque a figura do negro não é vendável pra eles lá. Não é algo que eles se identificam. Tem uma porção de vídeos de asiáticos surpresos quando vem um negro porque nunca tinha visto um ao vivo antes. Não é um preconceito da forma como a gente conhece aqui. Não é um preconceito de maldade. É só que é uma coisa mais alien pra eles lá.
distantes da realidade, da cultura deles. E por isso que é mais difícil deles se identificarem. Isso acontece até com uma loira alta lá, pô, os caras ficam olhando, tirando foto, né? Verdade. Às vezes até o ocidental normal, eles tiram foto, dependendo do local da China. Então a gente sabe que boa parte deles não são os maiores fãs de negros. Isso é uma realidade. Eu não sei o que tem de tão polêmico que eu falei aqui a ponto de ter que desenhar isso pra vocês. Inclusive, parte do Brasil também, você vê mais pessoas que também não são fãs de negro. E olha que o Brasil é um país multicultural, tipo, super miscigenado, super aberto. Se você for na Europa... Eu nem queria comentar isso, mas falando sobre, mano, eu acho, até mesmo o Brasil hoje, né? Mesmo sendo um país extremamente miscigenado, com mais de 50% da população sendo parda, você tem, tipo, o pessoal, pelo visto aí, agora, não sei, né? Não tá sendo fã de negro também, né? Mas isso é uma coisa que eu acho bizarro, sabe? Porque lembra um pouco da época de 1990, quando você ia ler um livro de criança, e geralmente o personagem que estava sendo representado era um garoto branco loiro dos olhos azuis, sabe? E, cara, quantos brancos de olhos azuis tem no Brasil, sabe? É muito pouco, se você for parar pra pensar, pra ter essa representação. Mas isso é uma discussão social absurdamente grande, extensa e que vai gerar muita polêmica, então eu nem vou entrar nisso. Isso piora. Se você for na Ásia, piora mais ainda. Isso é um fato. Em nenhum momento eu falei todos os asiáticos ou todos os japoneses. Até porque no próprio caso do Yasuke tá cheio de asiáticos, tá cheio de japoneses empolgados. Estão fazendo vídeo aí defendendo a escolha do Yasuke. Então mesmo. Comentando sobre o jogo, pô, fazendo fanático do Yasuke. Tá acontecendo. Ao contrário do que estão falando aí, tipo, estão falando que é unanimidade. Todos os japoneses estão ultrajados com a escolha do Yasuke. Todos estão odiosos. Isso é mentira. Mentira. Não cai nessa, ok? Tem muito japonês super empolgado com a ideia e já imaginam várias possibilidades pra trama dele no jogo. Não, e o pior, tem vários amigos que vieram falar pra mim, não, porque os japoneses estão odiando o Yasuke, coisa do tipo. Meu irmão, tipo, você pode até se basear naquele vídeo que tá lá, vamos dizer que aquele vídeo é real, que tem 300 mil pessoas que assistiram o vídeo, 300 mil pessoas são contra o Yasuke lá no vídeo da Ubisoft, ou 50, 60 mil dislikes, 100 mil dislikes que seja. Você tá pegando e dizendo pra mim que uma população de 200 milhões de pessoas que estão no Japão, então, podem ser representadas por causa de um vídeo desse, entendeu? Mas a gente sabe que não é bem assim. E outra coisa, o Yasuke faz parte da história japonesa, entenda isso. Ele pode não ser o personagem principal da história, se é que possa dizer que tem um, mas ele faz parte da história japonesa. Eles sabem quem é o Yasuke, ele tá em museus, ele tem estátuas, as pessoas falam do Yasuke lá, as pessoas conhecem o Yasuke, ele não é um mistério pra eles, entendeu? É como eu disse, se fazem um filme onde o personagem principal é o Giuseppe Garibaldi matando brasileiro, as pessoas vão saber que o Giuseppe ele faz parte da história brasileira. Aí a galera da gringa começa a ficar maluca dizendo que representaram o Brasil nesse filme, o jogo, com o Giuseppe Garibaldi, que era um italiano e não com um brasileiro étnico, entendeu? Quando, na verdade, o brasileiro simplesmente vai falar, não importa, porque, sei lá, faz parte da história, eu li sobre ele na escola e tal, entendeu? Eles acham a história do Yasuke super romântica, super interessante. Então esse é um ponto que tem que ficar claro. Pô, tem milhares de japoneses curtindo demais o Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Aliás, a opinião pública sobre o Yasuke sempre foi positiva. Ele é uma figura relativamente popular na história do Japão. Principalmente quando a lenda sobre ele começou a se espalhar pelo mundo. E sobre isso, né, foi o próprio Japão que pegou e espalhou essa lenda, não foram os lacradores, porque você vai ver, tem inúmeras obras sobre o Yasuke, tem inúmeros jogos sobre o Yasuke, tem inúmeros mangás e animes sobre o Yasuke, entendeu? Se vai ter um anime ali, eles colocam alguma coisa do Yasuke no meio, entendeu? Então, e ele não é colocado como um cara escroto que carrega arma, que nem a galera tá pintando, entendeu? Sei lá, parece que a galera fechou os olhos pra isso. Parece que foda-se tudo que eu tô falando, que eu li livro sobre. Parece que foda-se todo mundo que tá falando o contrário. É isso, a gente lacrola automaticamente e dane-se a gente, entendeu? A Ubisoft é woke, botou woke porque o Yasuke é negro e não tem negro japonês. Sabe, não faz sentido isso, sendo que o cara faz parte da história deles. Eles têm diversas obras e jogos que o cara tá, sabe? Tipo, por que que esse especificamente é problema? Mas veja bem, ele foi criado pela Ubisoft. A Ubisoft é gringa, logo ela tinha que ter respeitado. Velho, tá falando... Não sei, mano, sinceramente não acho que cabe a nós falar sobre isso, sinceramente. Eu acho que atrai curiosidade, é interessante pra caramba, né? Atrai interesse da galera, do mundo, da história do Japão. Muitos japoneses gostam disso porque é diferente, cara, é original. É muito difícil encontrar algo parecido, similar em outro país, então é uma coisa que traz o interesse da galera pra conhecer essa história. Agora, se a gente for falar da bolha gamer, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. É óbvio que minha intenção em nenhum momento foi ofender ninguém ou dizer que tal grupo é 100% racista e acabou, né? Aliás, não é nem questão de intenção, eu literalmente não disse nada disso em nenhum momento.
Mas quando as pessoas estão contra você, elas interpretam do jeito que melhor se encaixa na narrativa delas. O que eu penso é que não é mistério pra ninguém, que dependendo do jogo, dependendo da comunidade, tem muito gamer racista lá dentro. Eu não tô falando que todo gamer é racista, presta atenção, mas sim que se você entrar numa partida de LoL, sei lá, num grupo de World of Warcraft, num chat de Discord, cara, vai ser difícil não topar com racista. Volta e meia até vaza pro player de esporte lá sendo racista online, sabe, fazendo xingamento racista. Eu tô falando alguma mentira aqui? Se você é gamer, eu tô falando mentira. Chamou os lozinhos de racista, hein? Dentro desses grupos? Diz aí. Pelo amor de Deus, galera. A gente tá vendo uma realidade paralela em que não existe racismo na bolha gamer. Me avisa então. Não é generalizar, mas sim reconhecer que é comum, é real e que acontece muito dessa bolha. É reconhecer que racismo existe, cara. Você tem que reconhecer isso. Isso vai te ajudar a encarar essa realidade. Galera, por favor, não vamos se vitimizar. Vamos parar com isso de, o PT me chamou de racista, o PT disse que todo mundo que discorda é racista. Não vista, carapuça. Se você interpretou mal o que eu falei, então eu tô reiterando aqui pra você o que realmente eu disse, pra vocês pararem de distorcer as minhas palavras, tá? Assassin's Creed Shadows é lacração? Os nerdolas estão nessa treta aqui, eles estão porque estão vendo o jogo como pura lacração, 100% lacração. Então o que a gente tem que analisar aqui é quais evidências a gente tem pra tirar esse jogo como sendo 100% lacração. O argumento número 1 da galera é a Sweet Baby Inc. que está envolvida na produção do jogo. Essa foi também uma das respostas que eu mais recebi. Eu perdi as contas de quantos comentários eu vi falando que o verdadeiro problema é... Eu sinto que a Sweet Baby Inc. virou bicho papão. Tudo que tem de errado na internet é culpa da Sweet Baby Inc. Era a Sweet Baby Inc. que tá escrevendo o jogo. Pra quem não sabe, Sweet Baby Inc. é como se fosse uma curadoria de lacração, digamos assim, sabe? Em jogos grandes eles fazem consultoria. Às vezes desenvolvimento de personagem, narrativa, escrita, tudo isso com base em diversidade. Só tem um pequeno probleminha nesse argumento. A Sweet Baby Inc. não tem absolutamente nenhum envolvimento com Assassin's Creed Shadows. Ao menos até agora não tem nada. Vocês estão espalhando por aí uma conspiração nerdola. Isso não é uma realidade, é uma teoria. Os nerdolas estão teorizando isso. O argumento é, mas o escritor sênior de Assassin's Creed Shadows segue a Sweet Baby Inc. É claro que ele segue, cara. Porra, a Sweet Baby Inc. é da área de trabalho do cara. Ele tem que seguir. Você acha que eu toco meus negócios exatamente igual todos os canais de perfis de negócio que eu sigo? Eu sigo fulano lá que faz negócio, pô, eu faço igualzinho a ele. Você acha que eu penso exatamente igual a todos os canais de perfis de cultura pop que eu sigo? Eu sigo dos dois lados, cara. De tudo quanto é lado. Então essa treta de agora já tá provando que não, né? Eu sigo vários canais nerdolas, gosto das pessoas que estão ali. Sempre me trataram com muita gentileza, muito respeito. Mas não assinei nenhum contrato que eu tenho que concordar com todos eles. E eu não sigo só perfis nerdolas, não. Tenho também muitos contatos, pessoas que pensam completamente diferente. E também sou tratado super bem. Mesmo assim, me considero nerdola e a galera sabe disso. Quem tá dizendo que eu não sou é justamente a comunidade nerdola. É justamente alguns outros produtores nerdolas. Inclusive, aproveitando, né, que eu citei o Giles Armstrong, que é o escritor sênior de Assassin's Creed Shadows, tem uma coisa ridícula que os nerdolas estão fazendo, que é espalhar informação sem contexto. Ou seja, desinformação. O que tem de perfil nerdola compartilhando esse título aqui, abre aspas. Escritor sênior de Assassin's Creed Shadows declara: já existem mais jogos do que o suficiente por aí com homens brancos sendo os únicos personagens jogáveis. Vamos fazer melhor. Estão colocando essa fala dele como se ele estivesse dando uma entrevista sobre Assassin's Creed Shadows, né? Como se ele estivesse chamando os japoneses de homens brancos, como se ele tivesse sido racista com os japoneses. Eu vi... Lembrando que japonês não é considerado branco, o japonês é amarelo. Cada distorção maluca dessa frase, vi gente até dizendo que o Giles Armstrong falou que os negros são melhores que os japoneses. E uma coisa importante sobre isso, a gente vê algumas narrativas que estão copiando isso, e você vê que tem um pouco de xenofobia no Brasil já. Mas assim, lá nos Estados Unidos, os caras têm muito preconceito com galera asiática já. Tem muito preconceito, xingamento, falam um monte de porcaria. Tem vários vídeos disso. Tem várias vezes na internet de, por exemplo, a pessoa é asiática, ela vai lá num café e chega alguém e começa a ficar zoando a pessoa e falando merda. Então lá isso tá se tornando um preconceito problemático pra caramba, entendeu? Aí muita gente vai ver o japonês como sendo branco por causa da cor da pele, mas ele não é considerado branco, ele é considerado amarelo, né? E é uma etnia completamente diferente que também sofre preconceito e perseguição lá nos Estados Unidos. E você vê que, tipo, o Brasil, muitos dos perfis aqui copiam e colam o que os caras fazem lá. E agora estão começando a copiar e colar isso também, desse preconceito com o chinês e outras coisas mais, né? A famosa xenofobia. Mas enfim, só comentando pra vocês aqui, porque muita gente usa esse argumento e eu acho que ele fala, tem muito personagem branco dos olhos azuis e tal. Eu acho que nesse caso a gente poderia estar falando, por exemplo, de quantos personagens asiáticos a gente tem nos jogos. Eu acho que muitos porque o Japão, né, é uma grande potência, mas nem sempre, né, se você for para pensar.
japoneses. Sendo que, na verdade... Ah, e outra coisa, é uma realidade também o que ele tá falando, a maior parte dos personagens... Eu falo pelo LoL, por exemplo. League of Legends tem, sei lá, 160 personagens. Desses personagens que não são brancos, quantos que a gente tem? Sei lá, 10, 15, 20, talvez, entendeu? Então, você vê que realmente no LoL é uma realidade. Em outros jogos também é uma realidade. Agora, por quê? Eu não sei explicar pra você, sendo bem sincero. Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que aceitar. Aí vem a manipulação. Essa frase dele foi tirada de um tweet de 1º de março de 2018, há 6 anos atrás. Tem nada a ver com Assassin's Creed Shadows. E ele estava simplesmente reagindo ao vídeo da felicidade das crianças negras ali, quando estavam assistindo o Chadwick Boseman na época do lançamento de Pantera Negra. Cara, galera, pelo amor de Deus, Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. Foi o primeiro filme de super-herói negro na Marvel. O que ele tá falando naquele momento ali, em 2018, pô, faz total sentido, né? Todos os filmes de super-heróis que estavam saindo eram de protagonistas brancos. A esmagadora maioria dos jogos tem protagonistas brancos também. Aí eu te pergunto, o que tem de tão absurdo no que ele falou? Vocês se afundam tanto em ideologia político-cultural que vocês esquecem de ser humanos às vezes. Ou de buscar mais informações, se inteirar mais. Só o que amiguinho te disse ou o que você viu no Twitch e no TikTok já vale. Só o título de um vídeo já tá bom pra você, o conteúdo não. E é aí que eu noto uma contradição bizarra também. Os nerdolas veem qualquer fala sobre representatividade desse tipo e já interpretam como uma coisa totalmente maligna. Eu entendo de verdade quando a gente reclama de mudar a etnia de personagens consagrados, mudar sexo, né? Fazer algo forçado e tal. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de inclusão e não substituição. Mas parece que até a representatividade que a molecada sentiu pela primeira vez... Pô, isso é uma coisa que eu sempre critiquei no League of Legends, sabe? Porque você vê o League of Legends tendo vários personagens que eles têm as suas histórias mudadas, entendeu? Então, por exemplo, você teve vários campeões do League of Legends, inclusive é até engraçado, porque embora eles coloquem isso no jogo, nas histórias e tal, vários personagens tendo relacionamentos entre si, coisas do tipo, não representa eles dentro de jogo, porque, por exemplo, o que o personagem foi dublado pra fazer ou falar, o Varus foi um bom exemplo disso. Não tô dizendo que a história nova do Varus é ruim comparada à história antiga, porque a história antiga é uma merda, né? Mas se você for para pensar, o Varus ele não foi feito para ser um casal homossexual que entrou em contato com um Darkin, uma espada, né, e acabou se transformando num ser, né, uma amálgama, porque para quem não sabe, o Varus nesse jogo, né, ele é tipo, é um personagem e na verdade eles são 3 almas que habitam o mesmo corpo, entendeu? Porque um casal homossexual, né, tipo, um deles foi ferido mortalmente e ele levou esse amante dele até esse lugar onde teria esse ser, né, esse Darkin, onde eles poderiam fundir-se com ele e tentar manter esse amante vivo. E deu certo, só que aí acabou tendo esse problema de você ter 3 pessoas do mesmo corpo, entendeu? Mas a história original dele não, era só um guerreiro que tinha perdido tudo, sabe? E ele falava e representava isso dentro do jogo, sabe? Mas por anos demorou pra eles fazerem uma dublagem que representasse isso fora do jogo também, entendeu? Anos, tipo mais de 5, 6 anos pra fazer isso. Fora o fato, né, de tipo assim, pô, por que eles não fazem um personagem abertamente gay ou um personagem abertamente trans ou coisa do tipo, em vez de pegar e ficar dando indícios ou fazendo teorias e tal, sabe? Então isso é uma coisa que eu acho errado também. Eu acho que quando você pega um personagem e você muda ele, você não tá fazendo all-in, sabe? Você tá indo pela metade, você tá indo pelo seguro, basicamente, e gera esse tipo de discussão e esse tipo de repulsão para algumas pessoas que conheceram aquele personagem de uma forma diferente. Mas no final das contas, principalmente em histórias em quadrinho e coisas do tipo, você tem tantas representações diferentes dos personagens que, sendo bem sincero, nem importa. Eu, particularmente, não me importo, mas eu entendo completamente o argumento das pessoas que se importam. Por exemplo, o Batman. Batman ele tem várias versões diferentes, inclusive tem um Batman Ninja, né, que é uma das coisas, inclusive, que o pessoal trouxe a público aí pra falar, pô, por que a galera não tá cancelando o Batman por ele ter feito um anime ninja lá, sendo que o Batman não é ninja nem japonês, sabe? Então, só que, tipo assim, são representações diferentes e coisas diferentes, saca? Se aparecer um Batman gay ali do nada, inclusive já aconteceu na década de 70, sei lá, eu não acho que isso seja um problema, porque é um personagem que a gente tem diversas interpretações diferentes pro mesmo, entendeu? Agora, sei lá, você pega, por exemplo, a Cleópatra e você quer pegar e colocar ela como sendo uma mulher negra, entendeu? Eu acho que isso não é uma coisa muito interessante de se ver. Inclusive, essa parte da Cleópatra deu muita treta lá, né? Porque, pra quem não sabe, isso é um seriado, uma série da Netflix, que é tipo um documentário que tenta colocar ela, né? E aí quem faz ela é a mulher do Will Smith, né?
E eu não sei, eu não cheguei a consumir esse conteúdo, né, pra falar sobre, então eu não tô muito inteirado disso. Mas a Cleópatra, ela não era negra, a Cleópatra era grega, na verdade. Sim, ela era uma rainha africana, mas também temos que lembrar que o Egito Antigo naquela época e a própria Cleópatra, ela tava em Alexandria, que não fica na África, né? Alexandria fica... Depende do ponto de vista, né? Fica na Turquia, se eu não me engano, né? Então, sei lá. Deixa eu ver onde fica Alexandria, na verdade, agora. Agora eu fiquei curioso. Alexandria. Onde fica Alexandria, clã? Eu acho que Alexandria fica na Europa, não fica na África. Não, falei merda. Alexandria fica aqui, sim. Ou foi... Eu acho que ela ficou em Constantinopla, então. Então, eu sei que a Cleópatra, ela governou de algum lugar, mas não era de... Ela nasceu em Alexandria, não sei. Tá, falei merda mesmo. A Alexandria fica aqui. Mas eu acho que a Cleópatra, ela não ia pro Egito. Ela ficava numa cidade grega. Eu acho que ela ficava em Constantinopla, que é a cidade... Istambul, hoje em dia. Bom, enfim, mas assim, falei merda, esquece aí que eu falei, confundi as bolas aqui, vamos voltar pro React. Vendo o primeiro filme de herói negro na Marvel no cinema virou uma coisa ruim pra vocês. E ao mesmo tempo que pro Nerdola isso é ruim, de repente, representatividade japonesa importa e é boa. Só a representatividade japonesa, vocês têm que se decidir se representatividade é mimimi da lacração ou se é uma coisa necessária. Se decido aí, depois me avisa, né? E outra informação sem contexto, que na verdade acho que tá mais pra mentira mesmo, ok? Estão espalhando por aí pra caramba. Essa foto aí. Estão compartilhando ela, dizendo que esse aqui é o time completo que tá criando Assassin's Creed Shadows. Um time sem homem, só composto por feministas, colocando narrativas trans, né? Elas estão escrevendo e produzindo Assassin's Creed Shadows. É isso que estão dizendo. Alguns até acharam qual fundadora da Sweet Baby Inc. na imagem. Só estão esquecendo de contar uma pequena coisinha, né? Que na verdade essa foto não tem homens, só tem mulheres, porque é uma foto de Dia das Mulheres das funcionárias da Ubisoft Montreal, tirada em 8 de março de 2016. Isso foi há 8 anos atrás. Como é que vai ter homem foto de Dia das Mulheres? Me explica. Nessa época Assassin's Creed Shadows estava longe de sonhar em existir. A tal da Kimberly trabalhava na Ubisoft nessa época. E a Sweet Baby Inc. nem existia, cara. Nem existia ainda, não tava. Ela saiu da Ubisoft 2 anos depois disso e fundou a Sweet Baby Inc. E sabe o que é mais engraçado disso tudo nessa situação? As mulheres dessa foto aí, bota na tela, editor, estavam trabalhando no jogo que foi lançado 1 ano depois disso. O Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins é da Ubisoft Montreal e foi um dos jogos mais amados e adorados da franquia inteira. E quer ver outra coisa curiosa? Assassin's Creed Black Flag também foi feito pela mesma equipe da Ubisoft Montreal que trabalhou no Origins. E pra muitos o Black Flag é o melhor Assassin's Creed de todos os tempos, né? É irônico pra caramba isso, né? Então assim, tem duas conclusões bem interessantes pra gente tirar dessa situação toda. A primeira é que vocês estão transformando Sweet Baby Inc. numa espécie de bicho-papão. Sendo que as pessoas que trabalham lá já trabalharam em outros jogos que vocês amaram. A própria Sweet Baby Inc. teve um papel grande em God of War Ragnarok. E até onde eu sei, a galera curtiu God of War Ragnarok. Você curtiu? E a segunda coisa é que, de novo, vocês estão transformando Sweet Baby Inc. numa espécie de fábrica de lacração, quando na verdade todas as empresas de cultura pop, de produção artística, estão lotadas de funcionários lacrolas. Lotadas. Você não precisa de Sweet Baby Inc. pra ter lacração. Porra, ter participação da Sweet Baby Inc. ou não quer dizer nada. Não quer dizer sobre a quantidade de lacração que vai ter no jogo. Não tem nada a ver. Uma produção sem Sweet Baby Inc. pode muito bem ser mais lacradora do que uma que tenha participação deles. Pode ser muito mais lacradora. Tudo depende da abordagem de quem tá à frente do projeto. E se você for ficar nessa neura aí, pô, cara, acabou. Você vai ter que parar de consumir tudo. Você não vai ver mais filme nenhum, série nenhuma. Você não vai jogar mais nenhum jogo. Então o que eu acho que é a atitude menos hipócrita, sabe, menos extremista e mais lógica nessa situação é simplesmente analisar a obra pela obra. Ver se tem algo ali que esteja propositalmente ferindo valores, né? Se tem algo grave sendo dito, né? Ou se na verdade é simplesmente uma história bacana. E na minha humilde opinião, você tem que esperar o jogo sair pra ver se tem isso ou não. O jogo nem saiu. Tem nada demais no trailer, né? Mas para algumas pessoas o Yasuke já se enquadra como lacração. Então a gente entra agora no segundo ponto do tópico lacração. 2. Será que as escolhas do Yasuke e da Naoi já configuram lacração? É como eu falei aqui no vídeo, né? Eu não vejo como lacração a figura da Naoi, porque no Japão feudal era comum ter mulheres guerreiras, mulheres samurais. A gente tá acostumado a ver em obras asiáticas as konoishis, as ninjas. Tu assiste Naruto, pô? É o mínimo, né? Eu sinceramente não consigo ver nada de lacração nisso aí. Zero. Eu acho que ela vai ter uma história de vingança bem interessante. Inclusive, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas falaram que as mulheres do Japão que lutavam eram prostitutas, umas paradas assim, sabe? Umas viagens absurdas. Eu espero que ela tenha uma jogabilidade com movimentos novos pra dar uma variada naquele parkour padrão de sempre. Acho que seria legal pra caramba, uma coisa mais ninja, sabe?
Enquanto o Yasuke é um personagem perfeito pra ser o oposto da jogabilidade da Naoi. Porque enquanto ela usa agilidade, né, enquanto ela assassina, ele vai ser aquele samurai gigante, truculento, brawler, pesadão, porradeiro, que é uma coisa que também vem do mito do Yasuke, né, dele ser um samurai com a força de 10 homens. É isso. E o que é consenso entre os historiadores, ou seja, todo mundo concorda, é que o Yasuke tinha sim uma posição de prestígio na casa da Oda Nobunaga no período Sengoku. Então, usar o Yasuke encaixa com o período. Tem muitas brechas na história real do Yasuke para Assassin's Creed desenvolver a própria lore original. E a posição do Yasuke ser tão próxima do Oda Nobunaga é uma posição perfeita para se contar uma história. A posição do Yasuke, narrativamente, pô, ela permite que a gente veja o desenrolar da história de cima para baixo. Eu concordo. Eu acho que é uma escolha muito acertada nesse sentido. Ajuda a gente a acompanhar o núcleo do vilão em primeira pessoa. Quem tem storytelling, quem manja de escrita, sabe que a posição do Yasuke proporciona uma câmera perfeita pra gente ver o Oda Nobunaga. A gente vê a parte interna dos samurais. E além de que o jogo vai ser vendido pro mundo inteiro. Então o Yasuke ajuda a passar aquela narrativa de forasteiro que consegue se inserir na cultura, que é um aspecto importante também pra imersão, eu acho. E o fato dele ter realmente existido torna essa ideia genial, cara. Eu tô vendo muita gente que reclamou disso agora no efeito manada, mas antigamente dizia que seria uma ideia massa. Até porque muita gente gosta do Yasuke, né? Da lenda do Yasuke, do mito. Não é convencional, não é aquela coisa que a gente tá acostumado, não é uma história genérica. É uma coisa exótica, que chama atenção. Isso vende pra caramba. Não à toa os próprios japoneses usam muito o Yasuke em adaptações e citações. Tem estátua de bronze dele no Japão. Tem diversos mangás e novels em que ele é retratado como alguém importante, um guerreiro, um samurai honrado e casca grossa pra caramba. Ele tem várias adaptações diferentes. E pra quem não sabe também, o Yasuke quase ganhou um filme interpretado pelo Chadwick Boseman, né? Mas, felizmente, ele acabou morrendo e o filme não aconteceu. Mas pra vocês terem a dimensão desse personagem pro mundo. Então, cara, quem contasse essa história do Yasuke na grande mídia primeiro, pô, em teoria estaria contando uma história de sucesso. Uma história original. Se não fosse pela galera tá tão politizada hoje em dia, né, eu acho que quem contasse essa história primeiro ia sair bem. Vocês estão vindo agora com o argumento de Ghost of Tsushima que é bom, Sekiro que é bom porque tem japonês nativo. Cara, então vai e joga esses jogos, ué. Ué. Como escolha criativa, Assassin's Creed Shadows quis adaptar o Yasuke, ué. Qual o problema nisso? Escolha criativa dos caras. Você quer um samurai japonês? Tem trocentos jogos assim. Você quer um samurai branco, loiro, ocidental? Tem jogos assim também, ué. Agora, você quer jogar com Yasuke e Naoi? Joga Assassin's Creed Shadows. Simples assim. Na minha opinião, foi uma boa escolha criativa, sabe? Algo que diferencia eles dos outros jogos no Japão feudal. E Assassin's Creed Shadows escolheu, pra mim, a melhor abordagem pra fazer isso, botando a Naoi como sendo a protagonista nativa, mostrando ela como dona da grande trama de vingança, separando bem os estilos de luta, separando bem os conceitos de cada um. Cara, eu juro a vocês que eu acho que isso é uma química top. Acho que funciona. Funciona. Eu não consigo ver nada de lacração aí, sério. Pra mim é o tipo de história e o tipo de protagonistas que a gente tranquilamente veria em algum anime, no mangá, em alguma obra de história japonesa, alguma obra de samurai, e daria pano pra uma história incrível. Acho que seria bom pra caramba. Porque vocês estão ignorando esse outro ponto também, presta atenção. O Yasuke não pertence à história de nenhum outro lugar no planeta. Ele não é figura histórica de Moçambique ou qualquer outro lugar da África. Ele é conhecido por fazer parte da história japonesa no período Sengoku. A etnia dele pode não ser japonesa, mas ele é um personagem histórico do Japão. Ele é um personagem do Japão. Ele pertence à história do Japão. Quando eu assisto aquele trailer, o que eu vejo uma nativa japonesa e um personagem histórico do Japão no período Sengoku. Simples assim. Sabe o que vocês veem? Um africano e uma mulher, igual logo a lacração. Vocês já estão assim, cara. E vocês não estão se tocando nisso. Vamos pro terceiro ponto da lacração. Esse aqui é o último que a galera pegou do Twitter aí. Estão dizendo que a Ubisoft falou que você vai ter relacionamentos com diferentes tipos de pessoas no jogo. Estão compartilhando isso dessa forma maliciosa, como se a Ubisoft estivesse dizendo que no jogo o Yasuke e a Naoi vão ser LGBT. E ainda estão falando Ubisoft confirma, eles estão usando isso, pra vocês terem noção. Isso é pra vocês verem como que a questão de interpretação textual tá realmente grave. Se vocês lerem o texto do Ubisoft, vocês vão ver que o diferentes tipos de pessoas não é referente ao Yasuke, não é que ele vai se relacionar com diferentes tipos de pessoas, né? É referente à diferença entre o Yasuke e a Naoi. É referente à diferença de interação que você vai ter com os personagens e com os NPCs do jogo. Flora já pensou um monte de português, coisa assim, pô, seria legal pra caramba. Dependendo se você estiver usando a Naoi ou Yasuke. Mas enfim, o texto do Ubisoft está explicando que os NPCs vão reagir diferente quando forem lidar com a Naoi para quando forem lidar com o Yasuke. Uma, porra, é uma camponesa aleatória. O outro é um samurai negro gigante guarda-costas pessoal do Nobunaga. Ele tem status. Então ele chama atenção. Os NPCs têm medo, né? Tem respeito. Enquanto a Naoi pode ser destratado, simplesmente passar desapercebida por ser uma ninguém. Aí o texto explica que eles não vão ter a mesma opinião sobre os outros personagens. E esses outros NPCs, outros personagens,
também não vão ter opinião igual sobre os dois. E isso inclui a parte de atração, a parte romântica. Em nenhum momento nesse texto fala ali de LGBT. O texto nem é sobre isso. O texto é para falar das diferenças entre Yasuke e a Naoi na jogabilidade e na interação com o mundo, ok? Não tô falando aqui de LGBT. E as diferenças podem ser simplesmente de homens dando em cima da Naoi e mulheres dando em cima do Yasuke, por exemplo. Isso, na verdade, tá uma coisa... Ah, Clã, mas vai ter relacionamento homossexual entre o Yasuke e algum cara aleatório, a Naoi e alguma mulher aleatória. Porque, tipo, todos os Assassin's Creed ultimamente têm tido isso, então é bem comum ter, só que você vai desenvolver essas relações do jeito que você achar. Tipo, tem personagens ali que você vai poder desposar e é assim todos os Assassin's Creed. E por que nesse Assassin's Creed não vai ser assim? Entendeu? Coisa boa, mostra que o Assassin's Creed vai ter NPCs mais inteligentes e um mundo mais vivo. Isso é uma notícia boa pro jogo. A única coisa que a Ubisoft falou sobre preferência sexual dos protagonistas é que eles vão atrair e serem atraídos por pessoas diferentes. A Naoi vai ser atraída por certos tipos e o Yasuke vai ser atraído por outros tipos, diferentes dos da Naoi. O texto não afirma nada sobre que tipos são esses, né? Só diz que vão ser diferentes um do outro. Pô, você quer definição mais hétero do que essa? Dizer que homem e mulher vão serem atraídos por tipos de pessoas diferentes se encaixa perfeitamente no que é a heterossexualidade. E, pô, seria afirmação LGBT se eles se atraíssem ou fossem atraídos pelo mesmo tipo de pessoas. Peter, caguei porque a Ubisoft falou, ainda acho que eles vão ser LGBT. Cara, você pode achar o que você quiser. O que você não pode fazer é recortar um pedaço de um texto pra manipular ele e dizer que a Ubisoft falou uma coisa que ela não falou. Sabe como que você vai saber se o que você tá teorizando é real? Quando o jogo sair. Espera, pô. Aliás, espera não, né? Já tá atrasado há uns 6 anos porque Assassin's Creed dá liberdade pra ser LGBT desde Odyssey. No Valhalla também. Inclusive eu vi alguns comentários nesses posts dizendo que era comum a prática homossexual entre samurais, né? Não sei se é verdade. Então, deixa eu até sair pro Thiago Braga caso ele queira abordar esse assunto no canal dele. E cara, também não tô dizendo que você não pode ver uma notícia e se enganar. Mas é bom sempre verificar o que você tá compartilhando. Jogou o Thiago Braga no fogo. Hoje em dia todo mundo tá sujeito a isso. Inclusive eu já cometi esse erro algumas vezes. Mas quando você mente dizendo que tá confirmado, ou manipula o texto, descontextualiza, faz esse alarmismo com uma coisa que nem foi dita, você tá perdendo credibilidade. Você quer um outro exemplo de notícia fakezaça que vocês estão compartilhando como prova absoluta da lacração no jogo? Essa notícia aqui de que o Yasuke não era pra ser o protagonista de Assassin's Creed Shadows e que eles mudaram o jogo inteiro na última hora pra inserir o Yasuke. Essa notícia rodou o mundo todo. O que eu vi de vídeo na gringa e post no Twitter falando sobre essa notícia, pô, não foi brincadeira. Geral no Brasil espalhou essa notícia. Só que ela é falsa. Essa notícia foi baseada no tweet de um cara que nunca trabalhou em Assassin's Creed Shadows. Nunca. O que aconteceu mesmo foi que em 2013, 2014, ele era um dos vários funcionários de uma terceirizada chamada Aérea que submetiam para aprovação do Ubisoft uma série de elementos para o canon de Assassin's Creed no período Sengoku. E esses elementos foram usados no Game Mobile, um jogo de celular de 2014 chamado Assassin's Creed Memories. Só que esse game flopou e foi cancelado pouco tempo depois do lançamento. Ele mesmo admite que tudo que ele falou foi por estar desapontado, amargurado, por estar 10 anos nessa indústria, mas tudo que ele participou fracassou e não tem mais nada pra mostrar. Palavras dele, ok? Resumindo, o próprio cara refutou as mentiras. O próprio cara que os nerdolas do mundo inteiro estão citando. Porque sim, ainda estão citando ele como delator do suposto roteiro original sem Yasuke do Shadows, né? Ele mesmo refutou todo mundo e disse que só trabalhou terceirizado, mandando algumas coisas para aprovação do time da Ubisoft que estava produzindo o Assassin's Creed Memories. Perceberam como está sendo criada uma bola de neve só de informação falsa e de argumento puramente emocional? Quarto ponto, né? Por algum motivo, os nerdolas estão a rodo compartilhando a sinopse do jogo que fala sobre libertar o Japão de seus opressores, como se essa fosse a maior prova de lacração do planeta Terra. Essa é a prova irrefutável da lacração no jogo, é isso? Porque assim, quando vocês dizem por aí que eu tô falando bosta, né, que eu falei M, eu também tenho que mostrar o que vocês estão falando. Eu espero que seja um leve pro pessoal, ok? Mas Assassin's Creed sempre foi sobre luta contra a opressão, sempre. Todos os seus jogos favoritos da franquia Assassin's Creed abordam esse plot, do 1 até o Black Flag, do Unity até o Shadows. Os Templários, eles se infiltram nas ferramentas de poder. Os Templários representam o sistema. Então você vai lutar contra político, pessoas influentes, igreja, líderes, oficiais, generais. Assassin's Creed 1, Templários. Assassin's Creed 2, Templários e o Papa. Assassin's Creed 3, os ingleses e os Templários. Assassin's Creed Black Flag. Eu acho que o Black Flag é o menos nisso, porque foi a partir do Black Flag que eles começaram a tirar o Animus, né?
Aí depois vem o Assassin's Creed Syndicate e Unity, também tem essa questão. O Assassin's Creed Syndicate é muito mais, na verdade, do que nesse sentido de opressão. O Assassin's Creed, depois vem os RPGs, a trilogia de RPG que a gente tem até agora. O primeiro, você luta contra a opressão dos Ptolomeus no Egito. O segundo, você luta contra... tem vários tipos de opressões que acontecem lá como é o nome? Lá na... Ai, meu Deus do céu, mano. Na Grécia. E eu acho que a gente poderia dizer que os romanos são os principais nesse sentido. Não, nem sempre, mas são muitas coisas acontecendo, mas é sempre você lutando contra alguma coisa. Mas não é na época dos templários, é tipo um proto-templarismo, vamos dizer assim. E depois você tem o Valhalla, que... Putz, mano, esse jogo é muito ruim. Desculpa, galera. Mas é a mesma coisa, todos eles. Príncipe otomano, nobre bizantino, o Papa, final boss do Papa. Você luta contra o sistema, contra o poder, enquanto você joga à margem da lei. Esse plot tá em praticamente todo o Assassin's Creed. Pô, galera, eu não acredito que sou eu que tô tentando contar isso pra vocês. E olha que sou eu o cara que muitos dizem que ele não joga o jogo, não entende nada. Pois é, tu joga e também não entende, né? Pô, tu tá pior que eu, então. E essa opressão não é uma invenção lacrola pro jogo também, não. O jogo não tá lacrando por mostrar os samurais como violentos. E se você acha que os samurais eram guerreiros honrados, bonzinhos, né, que estão sendo distorcidos como opressores, então, por favor, não ouça isso de mim. Ouça de um historiador. Samurai honrado, né? Caraca, não acredito dá uma nisso. Cadeia. Vou até... Caraca, eu não acredito nisso. Eu tô surpreso. Caramba. Caraca. It was at this moment that he knew. He fucked up. Caraca, fiz merda aqui, clã. Desculpa, até falei alto demais. Agora eu vou ficar quietinho aqui até. Acordei aqui. A esposinha que tá dormindo aqui. Desculpa, clã. Vou dar aquele play. Colocar minha katana, katana aqui do lado para me preparar. Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Você sonha em viver no período Sengoku, né? Cortando tudo que passa pela sua frente. Namorando uma japonesa gata com um kimono feudal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você vivesse lá naquela época, você ia ser só um camponês ferrado com uma esposa banguela e com um calcanhar rachado. E aí, se um samurai de verdade cismasse com a sua cara, ele simplesmente partia ela no meio. E ninguém ia fazer nada, porque um camponês naquela época não era nada pra ninguém. E olha que legal isso aqui. Quando um samurai recebia uma espada nova, ele ficava tão empolgado, ficava tão ansioso para experimentar ela, que ele cortava a cara do primeiro camponês que passasse na frente dele. E essa prática maluca tinha até nome: Sujigiri. Que eu não faço ideia de como se pronuncia, mas só pelo nome e pelo que acontecia com você, você já sabe que coisa boa não era. E em 1696, um samurai chamado Sano ficou tão doido da cabeça com a sua katana que ele resolveu simplesmente invadir o Distrito Vermelho, cheio de prostituta lá, e cortou a cara de dezenas de prostitutas no meio. Foi uma matança generalizada, meus amigos. O negócio ficou tão feio lá que a prática teve até que ser proibida. Não tinha esse negócio de Bushido, o caminho do samurai, a honra, a glória no campo de batalha. Quantas vezes eu vi Kenshin e ficava imaginando a minha vida no Japão feudal, um samurai lutando pela justiça e pela honra. Mas graças a Deus eu fui libertado da maldição do fanboy. E eu tenho certeza que você vai ser também. Valeu, Thiagão. Ou seja, se a história do jogo parte do ponto de vista da Naoi, que é uma vítima da violência dos samurais, é óbvio que nesse contexto eles vão ser opressores. Opressão existe, galera. É uma palavra. E o Thiago, o Thiago é fera demais, sou muito fã do trabalho dele. No outro vídeo do Yasuke teve gente achando que eu tava chamando o Thiago de chato. Chato sou eu, Nerdolaço, querendo ver os personagens de quadrinhos bem representados. A diferença é que o lance do Thiago é história, Ele quer ver a história como ela é. E não tem nenhum problema com isso. Ah, então quer dizer que você pode exigir fidelidade dos quadrinhos, o Thiago pode exigir fidelidade histórica, mas eu não posso exigir nada sobre Assassin's Creed Shadows? Eu sei que vocês vão falar isso, eu sei disso. Vocês vão ignorar que existe uma diferença muito grande entre gostos pessoais e discussões político-culturais. Quando o Thiago fala lá no Brasão de Armas o que ele quer ver nas obras, ele tá falando do gosto pessoal dele de querer ver a acurácia histórica. Quando eu falo aqui no canal do que eu quero ver, eu tô falando do meu sentimento pessoal, do meu gosto, né? Como um nerdola leitor de quadrinho, né? Meu interesse é cultura pop. Já a galera mais politizada nos comentários, né? A galera da Liga Nerdola também, os canais que fizeram a resposta no meu primeiro vídeo, são canais político-culturais. O tema de vocês é político-cultural. Em cima de cultura pop? Ok, mas ainda assim político-cultural. E às vezes só político-cultural para abordar exclusivamente pautas ideológicas. Vocês têm vídeo só para isso. E quando vocês fazem um statement, uma declaração, quando vocês tomam uma posição, ela é uma posição política. O nosso conteúdo se difere aí, nesse ponto.
Então eu sei que vocês precisam desse tipo de pauta política diariamente. Esse é o conteúdo de vocês. Só que a armadilha tá aí. Vocês não estão escolhendo as lutas de vocês. Vocês estão comprando todas as que aparecem pela frente todo o dia. Não importa qual. Existe uma guerra de cultura acontecendo? Óbvio que existe. Óbvio. Pós-modernismo e conservadorismo estão lutando para definir qual vai ser o status quo sociocultural predominante. Quem que vai ganhar essa guerra? Guerra cultural existe, ok? Então imaginem que vocês estão travando essa luta sem nenhuma estratégia. Só correndo desgovernados aí pra cima do adversário em todas as frontes que aparecem. Qualquer coisa que aparece, tá lá vocês batendo de frente. Vocês querem vencer todas as batalhas culturais que aparecem, todas. Só que se você quer travar uma guerra, você não pode comprar todas as batalhas. Vocês vão cair em todas as armadilhas que aparecerem. E vocês caem na real. Isso acontece volta e meia. Então preste atenção nisso, né? Os lacrolas dizem que lacração não existe. Aí vocês vão e compram briga de lacração em situações com baixas evidências de lacração ou pouco motivo. Você não tá ganhando narrativa, você tá reforçando a narrativa deles quando você faz isso. Os lacrolas dizem que vocês são racistas. Daí vocês se juntam com a galera que tá sendo racista num movimento super desproporcional. Vocês ficam indignados com uma escolha criativa de um jogo, mas vocês não ficam indignados com as movimentações racistas dentro da manada. Porque tá tendo. Por que vocês não fazem também vídeos falando sobre esse movimento racista que tá tendo? Vocês conseguem entender que vocês perdem ou ganham força muito mais no erro do oponente do que no seu mérito? Eu vou explicar. Quando vocês se contradizem, né? Quando vocês dão um justificativo pros lacrolas, vocês não estão ganhando, vocês estão perdendo. E a mesma coisa, logicamente, acontece do outro lado. Toda vez que os lacrolas passam os limites, forçam a barra, mudam um personagem consagrado, etnia e tal, fazem uma coisa, sei lá, escrachada, forçada, entupida de ideologia progressista, eles não estão ganhando. Eles podem agradar a parcela da bolha deles lá, que já é 100% ideologizada. Mas a maior parte das pessoas não são assim. Eu tenho certeza que cada canal de vocês da Liga Nerdola cresceu, explodiu por causa de algum vacilo lacrola. Ou foi She-Hulk, ou foi, sei lá, He-Man, ou foi Anéis de Poder, ou alguma treta, né? Teve algum vacilo lacrola que foi o seu boom no YouTube. Toda vez que os lacrolas passam do ponto, a narrativa de vocês ganha força. Então é uma balança, entende? Eu imagino que agora você tá entendendo o que eu tô dizendo. Imagina. Se você não tá entendendo ainda, você tá com raiva, achando que eu tô falando bosta, que eu sou isentão, cara, infelizmente não tem mais o que eu falar. Enfim, eu só espero que desse vídeo aqui vocês entendam o que eu tô passando pra vocês e que a galera dos comentários não saiam por aí distorcendo o que eu falei. Eu espero o mínimo de honestidade intelectual de vocês pra não mentir sobre as coisas que eu falei. Busca mais informação, não espalha fake news. Quando alguém te mandar uma coisa, não vai com sangue no... Você já tá com vontade de acreditar no que favorece a tua narrativa. Essa é a dica que eu te dou, cara. Essa é a dica que eu te dou. Não cai na pilha de você se sentir motivado a compartilhar aquele telefone sem fio. Entende? Porque isso prejudica o teu próprio movimento, a tua guerra cultural, ok? No mais, eu não tô aqui pra causar o caos, eu não queria que tretas assim acontecessem. Eu gosto de vários criadores de conteúdo de todos os lados. Eu vou continuar fazendo meu trabalho sem defender um time. É por isso que eu sou atacado pelos dois lados, percebem? Não é porque eu sou isentão. Isentão não seria atacado porque não falaria nada, não se meteria em nada. Eu sou atacado porque eu dou opinião. Eu perco inscritos por opinião? Sim, acontece. A pessoa quer só ouvir opinião que favorece o lado dela. É o preço que eu pago por opinar. Aliás, se a pessoa usa o termo você isentão, ela já tá numa bolha, porque ela quer que você só milite pra um lado, entende? Ou seja, ela entende que isentão é o cara que não milita só pra um lado. Se você procura alguém que defenda só um time, não importando certo ou errado, eu não vou ser essa pessoa, não dá. Então fica aqui meu abraço pra Liga Nerdola, um desejo de sucesso, e eu desejo isso, porque eu gosto das pessoas que eu conheço ali, né? Eu não assisto com frequência os vídeos deles, né? Eu não assisto nem os meus, né? Mas eu tô no grupo deles no WhatsApp, falo com alguns que me tratam muito bem, com muito respeito. Eu entendo vocês acharem que eu falei M, mas eu acho que vocês entendem também que isso é uma questão de perspectiva. Enfim, eu desejo total sucesso a vocês e eu espero que os nerds, não só os nerdolas, os nerds possam voltar a falar de cultura pop, de quem vence Goku vs Naruto, Superman ou Thor. Meu foco principal sempre vai continuar sendo cultura pop. Espero que vocês continuem comigo sempre nessa. Desejo a todos vocês, cara, muita cultura pop, bem nerdística sempre, isso é bom demais. Obrigado por esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, sem sangue nos olhos, né? Vamos parar de passar ódio pra galera, não precisa disso, ninguém precisa disso, ok? Obrigado por esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tamo junto sempre. Você dá uma força gigante pra todo esse trabalho da gente, ok? Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima. Fui! Parabéns pro Peter, me surpreendeu muito. Não esperava que eu fosse ser tão surpreendido nesse vídeo. Nossa senhora, foi um vídeo muito bom nesse quesito. Caraca, mano, um vídeo muito bom mesmo. 10 de 10, eu daria 10 de 10 nesse vídeo. Acho que ele se expressou muito bem, que ele conseguiu explicar muito bem a situação. E, caraca, mano, nossa senhora. Até acordei a esposinha aqui, meu irmão. Agora vai brigar comigo aqui, sei. Quase terminamos o Donkey Kong. Faremos aonde? Paramos na fase do carrinho.
Então a gente chegou longe pra caramba no Donkey Kong. Chegamos na metade mais ou menos do jogo. Vamos ver aqui que fase que a gente tá. Acho que a gente falta mais algumas coisas pra terminar o quarto mundo. Falta mais 3 fases pra terminar o quarto mundo. Mas a gente foi bem. E caramba, mano. Poxa, cheguei longe, hein? Jogando só enquanto eu tava fazendo react. Mas e aí? O que você acha em relação a isso? Escreve aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E lembrando, vamos conversar. Eu acho que esse deve ser o nosso principal objetivo. Conversa em primeiro lugar e não... Ai, você é lacrola, você não pode falar porque você é lacrola e tal. Beijo e a gente se vê depois.